Ouvi dizer isso, mas está tão perto assim? Acha-se ele agora em Mocroy, de onde me enviará um portador. Acabo de receber uma carta dele. Espero. Ora essa, por que em Mocroy? Seria longo demais contá-lo. Chega. Mas então, e Mitya? Está sabendo? Nem uma palavra. Senão me mataria. Aliás, não tenho mais medo dele agora. Cala-te, Rakitka. Não quero ouvir mais falar disso. Causou-me ele muito mal. E não quero mais pensar nisso. Prefiro pensar em Alyosha, olhá-lo. Sorri, pois, meu querido. Desenruga o rosto. Far-me-ás prazer. Mas ele sorriu. Vê como ele me olha com um olhar acariciante. Sabes, Alyosha, acreditava que me querias mal por causa da cena de ontem em casa daquela senhorita. Fui grosseira. No entanto, apesar de tudo, a coisa foi bem sucedida. Esteve bem e esteve mal, disse Grushenka pensativamente, com um sorriso mau. Mitya me contou que ela gritava, é preciso chicoteá-la. Ofendia gravemente. Atraiu-me à sua casa, querendo subjugar-me, seduzir-me com seu chocolate. Não, o que se passou correu muito bem. Sorriu de novo. Somente receio que te hajas zangado. Na verdade, Alyosha, ela tem medo de ti. De ti, o pintainho, interveio Rakitin com real surpresa. Para ti, Rakitin, é que ele é um pintainho, porque não tens consciência. Eu o amo. Acreditas, Alyosha, amo-te de toda a minha alma. Ah, a desavergonhada. Faz-te uma declaração, Alyosha. E com isso, amo. E o oficial? E a feliz notícia de Mokroe? Não é a mesma coisa. Eis a lógica das mulheres. Não me aborreças, Rakitin. Digo-te que não é a mesma coisa. Amo Alyosha de outra maneira. Na verdade, Alyosha, tive maus desígnios a teu respeito. Sou vil, sou violenta, mas em certos momentos olhava-te como minha consciência. Dizia a mim mesma, como deve ele desprezar-me agora? Pensava assim antes de ontem, ao sair da casa daquela senhorita. Desde muito tempo me chamaste a atenção, Alyosha. Mitya sábio, compreende-me. Acreditarias tu? Sou por vezes tomada de vergonha ao olhar-te. Como vim a pensar em ti e desde quando, ignoro. Fienia entrou, pousou sobre a mesa uma bandeja com uma garrafa desarrolhada e 3 copos cheios. Eis o champanhe! Exclamou Rakitin. Estás excitada, Agrafiena Alexandrovna? Depois de beberes, pôr-te-ás a dançar? Que falta de habilidade! Acrescentou ele. Já está vertida e morna, sem a rolha. Nem por isso deixou de esvaziar seu copo de um trago e enchê-lo de novo. Ocasiões como esta são raras, observou, enxugando os lábios. Vamos, Alyosha, pega teu copo e mostra-te corajoso. Mas a que beberemos? Toma o teu, Grusha, e bebamos às portas do paraíso. Que queres dizer com isso? Ela pegou um copo. Alyosha bebeu um bom gole do seu e depô-lo sobre a mesa. Não, prefiro abster-me, disse ele com um doce sorriso. Ah, tu te gabavas, gritou Rakitin. Eu também, então, disse Grushenka. Acaba a garrafa, Rakitka. Se Alyosha beber, beberei. Eis que começam as efusões, zombeteou Rakitin. E está sentada nos joelhos dele? Ele está pesaroso, convenho, mas tu, que tens tu? Ele está revoltado contra seu Deus? Ia comer salsichão? Como assim? O Starets dele morreu hoje, o velho Zósima, o santo. Ah, morreu? Não sabia de nada. Benzeu-se. Meu Deus, e eu que estou sentada nos joelhos dele. Levantou-se vivamente e sentou-se no divã. Alyosha olhou-a com surpresa e seu rosto iluminou-se. Rakitin, proferiu ele num tom firme, não me irrites dizendo que me revoltei contra meu Deus. Não tenho animosidade contra ti, sê, pois, melhor tu também. Sofri uma perda inestimável e não podes julgar-me neste momento. Olha, viste sua mansuetude para comigo? Vim aqui para encontrar uma alma perversa, impelido pelos meus maus sentimentos. Encontrei uma verdadeira irmã,
Uma alma amorosa, um tesouro. Agrafiena Alexandrovna, é de ti que falo. Regeneraste minha alma. O preço, Alyosha calou-se com os lábios trêmulos. Dir-se-ia que ela te salvou, zombou Rakitin. Mas sabes que ela queria comer-te? Basta, Rakitka. Calem-se ambos. Tu, Alyosha, porque tuas palavras me causam vergonha. Acreditas que sou boa, mas sou má. Tu, Rakitka, porque mentes. Tinha-me proposto comer-te, mas é coisa do passado isso. Que não te ouça mais falar assim, Rakitka. Grushenka exprimira-se com viva emoção. Estão os dois com o diabo no couro, murmurou Rakitin, observando-os com surpresa. Acreditaria a gente estar numa casa de saúde. Agora mesmo vão chorar, de certo. Sim, chorarei, afirmou Grushenka. Ele me chamou sua irmã, não o esquecerei jamais. Por pior que eu seja, Rakitka, dei, no entanto, uma cebola. Que cebola? Com os diabos, estão mesmo malucos, não há que ver. A exaltação deles espantava Rakitin, que deveria compreender que tudo concorria para agitá-los numa maneira excepcional. Mas Rakitin, sutil quando se tratava de si mesmo, destrinçava mal os sentimentos e as sensações de seu próximo, tanto por inexperiência juvenil como por egoísmo. Vês tu, Alyosha? E Grushenka riu nervosamente. Gabei-me a Rakitin de ter dado uma cebola. Vou explicar-te a coisa com toda a humildade. É apenas uma lenda. Matriona, a cozinheira, contava-me quando eu era menina. Havia uma megera que morreu sem deixar atrás de si uma única virtude. Os diabos apoderaram-se dela e lançaram-na no lago de fogo. Seu anjo da guarda quebrava a cabeça para descobrir nela uma virtude e falar a respeito a Deus. Lembrou-se e disse ao Senhor. Ela arrancou uma cebola na horta para dá-la a um mendigo. Deus respondeu-lhe, pega essa cebola, entrega-a àquela mulher lá no lago, para que nela se agarre. Se conseguires retirá-la de lá, irá ela para o paraíso. Se a cebola se partir, ficará ela onde está. O anjo correu à mulher e estendeu-lhe a cebola. Toma, disse ele, segura-a bem. Pôs-se a puxá-la com precaução e ela já estava ficando de fora. Os outros pecadores, vendo que a retiravam do lago, agarraram-se a ela, querendo aproveitar a boa fortuna. Mas a mulher, que era muito má, dava-lhes pontapés. É a mim que estão tirando e não a vocês. A cebola é minha e não de vocês. A estas palavras, a cebola se partiu. A mulher recaiu no lago, onde está se queimando até agora. O anjo partiu, chorando. Eis essa lenda, Alyosha. Não acredites que eu seja boa. É bem o contrário. Teus elogios causar-me-iam vergonha. Desejava de tal modo tua vinda que prometi 25 rublos a Rakitin se ele te trouxesse. Um instante. Foi abrir uma gaveta, pegou seu porta-moedas e dele retirou uma cédula de 25 rublos. É absurdo! Exclamou Rakitin, embaraçado. Toma, Rakitka, estou quites contigo. Não haverás de recusar, tu mesmo pediste. E atirou-lhe a cédula. Como é isso? Replicou ele, visivelmente confuso, mas esforçando-se por ocultá-lo. Tudo é lucro. Os tolos existem no interesse das pessoas de espírito. E agora cala-te, Rakitka. O que vou dizer não se dirige a ti. Tu não gostas de nós. E por que haveria eu de gostar de vocês? Disse ele brutalmente. Contara ser pago sem que o soubesse Alyosha, cuja presença causava-lhe vergonha e irritava-o. Até então, por política, poupara Grushenka, malgrado suas palavras picantes, porque ela parecia dominá-lo. Mas a cólera tomava conta dele. Gosta-se em troca de alguma coisa. Que fizeram por mim todos os dois? Ama em troca de nada, como Alyosha. Como te ama ele e que provas te deu disso? Por que todo esse alvoroço? De pé no meio do salão, Grushenka falava com calor, com voz exaltada. Cala-te, Rakitka. Não compreendes nada de nossos sentimentos. E cessa de tutear-me. Proíbo-te. De onde te vem essa audácia? Senta-te num canto e nem mais uma palavra. Agora, Alyosha, vou confessar-me a ti somente para que saibas o que sou. Queria perder-te. Estava decidida a isso, a ponto de comprar Rakitin para que ele te trouxesse. E por que isso?
Tu de nada sabias, desviavas-te de mim, passavas de olhos baixos. Eu interrogava as pessoas a teu respeito. Teu rosto me perseguia. Ele me despreza, pensava eu, e nem mesmo quer olhar-me. Por fim, perguntei a mim mesma com surpresa. Por que temer esse rapazola? Eu o devorarei. Isso me divertirá. Estava exasperada. Acredita-me, ninguém aqui ousaria faltar ao respeito à Agrafiena Alexandrovna. Não tenho senão aquele velho ao qual me vendi. Foi Satanás que nos uniu e ninguém mais. Havia, pois, decidido que serias minha presa. Era um jogo para mim. Eis a detestável criatura que chamaste de irmã. Agora meu sedutor chegou, espero notícias. Sabes o que era ele para mim? Há 5 anos, quando Kuzma Kuzmich me trouxe para aqui, eu me ocultava por vezes para não ser vista, nem ouvida. Como uma tola, soluçava. Não dormia mais, dizendo a mim mesma, onde está ele, o monstro? Deve rir de mim com uma outra. Oh, como me vingarei se algum dia o encontrar? Na escuridão, soluçava sobre meu travesseiro, torturava meu coração de propósito. Ele me pagará, exclamava eu. Ao pensar que era impotente, que ele zombava de mim, havia-me talvez completamente esquecido, deslizava de meu leito para o soalho, inundada de lágrimas, presa de uma crise de nervos. Passara a odiar todo mundo. Em seguida formei um capital, endureci o coração, engordei. Pensas que me tornei mais sensata? Absolutamente. Ninguém o imagina, mas quando chega a noite, acontece-me, como há 5 anos, ranger os dentes e chorar. Hei de vingar-me, hei de vingar-me. Estás me acompanhando? Então, que pensas disto? Há 1 mês recebo uma carta anunciando-me sua chegada. Ficou viúvo. Quer ver-me? Fiquei sufocada. Meu Deus, ele vai chegar e chamar-me. Arrastar-me-ei para ele como um cão batido, como uma culpada. Não posso crer nisso eu mesma. Terei ou não a baixeza de correr para ele? E uma cólera contra mim mesma me dominou, nestas últimas semanas, mais violenta do que há 5 anos. Vês minha exasperação, Alyosha? Confessei-me a ti. Mitya não passava de uma diversão. Cala-te, Rakitka, não te cabe julgar-me. Antes da chegada de vocês, eu esperava, pensava no meu futuro, e vocês jamais conhecerão meu estado de alma. Alyosha, dize àquela senhorita que não me queira mal por causa da cena de anteontem. Ninguém no mundo pode compreender o que sinto agora. Talvez leve uma faca, ainda não decidi. Incapaz de conter-se, Grunzenka interrompeu-se, cobriu o rosto com as mãos, deixou-se cair sobre o divã, soluçou como uma criança. Alyosha levantou-se e aproximou-se de Rakitin. Misha, disse ele, ela te ofendeu, mas não te zangues. Ouviste-a? Não se pode exigir demais de uma alma. É preciso ter misericórdia. Alyosha pronunciou suas palavras num impulso irresistível. Tinha necessidade de expandir-se e tê-las-ia dito, mesmo que estivesse só. Mas Rakitin olhou-o ironicamente e Alyosha deteve-se. Estás com a cabeça cheia do teu Stariets e me bombardeias à sua maneira, Alyosha. Homem de Deus, disse ele com um sorriso odiento. Não zombes, Rakitin, não fales do morto. Ele era superior a todos na terra, exclamou Alyosha com lágrimas na voz. Não é como juiz que te falo, mas como o derradeiro dos acusados. Que sou eu diante dela? Viera aqui para perder-me, por covardia. Ela, porém, após 5 anos de sofrimentos, por causa de uma palavra sincera que ouve, perdoa, esquece tudo e chora. Seu sedutor voltou, chama-a, ela lhe perdoa e corre alegremente para ele. Por que ela não levará a faca, não? Não sou assim, Misha. Ignoro se o és. É uma lição para mim. Ela é superior a nós. Tinhas ouvido antes o que ela acaba de contar? Não, sem dúvida, porque terias compreendido tudo desde muito tempo. Ela perdoará também aquela que foi ofendida anteontem, quando souber de tudo. Essa alma ainda não se reconciliou. É preciso poupá-la. Oculta, talvez, um tesouro. Alyosha calou-se, porque lhe faltava a respiração. Malgrado sua irritação, Rakitin olhava-o espantado. Não esperava semelhante tirada da parte do pacífico Alyosha. Aqui temo-lo, um advogado. Estarias apaixonado por ela?
Agrafiena Alexandrovna, viraste a cabeça do nosso asceta, exclamou ele com uma risada impudente. Grunchenka ergueu a cabeça, sorriu docemente para Alyosha, com o rosto ainda cheio das lágrimas que acabava de derramar. Deixa-o, Alyosha, meu querubim. Vês como ele é. Que adianta falar-lhe? Mikhail Osipovich, queria pedir-te perdão. Mas agora desisto disso. Alyosha, vem sentar-te aqui. Ela pegou-lhe a mão e olhava-o radiante. Dize-me, será que eu o amo? Sim ou não, ao meu sedutor? Perguntava-o a mim mesma aqui no escuro. Esclarece-me. Chegou a hora. Farei o que disseres. Será preciso perdoar? Mas já perdoaste. É verdade, disse Grunchenka, pensativa. O coração covarde. Vou beber à minha covardia. Pegou um copo que esvaziou de um trago, depois atirou-o no chão. Havia crueldade em seu sorriso. Talvez não tenha ainda perdoado, disse ela com ar ameaçador, de olhos baixos, como que falando a si mesma. Talvez meu coração pense somente em perdoar. Vês tu, Alyosha? São meus 5 anos de lágrimas o que eu amava, a ofensa que sofri, e não ele. Pois bem, não gostaria de estar em sua pele, disse Rakitin. Mas jamais o estarás, Rakitka. Limparás meus sapatos. Será nisto que te empregarei. Uma mulher como eu não foi feita para ti, e talvez também não para ele. Então, por que tão bem vestida? Não me censures o meu traje, Rakitka. Não conheces o meu coração. Se quiser, agora mesmo mudarei de vestido. Não sabes por que o vesti. Talvez vá dizer-lhe, jamais me viste tão bela. Quando ele me deixou, era eu uma mocinha de 17 anos, magrela e chorona. Eu o acariciarei, excitá-lo-ei. Vês o que me tornei? Então, meu caro, basta de conversa. Isto põe-te água na boca, mas vai beber em outra parte. Eis, Rakitka, para que servirá talvez este vestido? Estou arrebatada, Alyosha. Posso rasgar este vestido, desfigurar-me, sair a pedir esmola. Sou capaz de ficar em minha casa agora, de devolver a Kuzma seu dinheiro, seus presentes, e ir alugar-me a serviço diário. Pensas que me faltaria coragem, Rakitka? Basta que me levem aos extremos. Quanto ao outro, eu o enxotarei, zombarei dele. Proferindo estas derradeiras palavras como numa crise, cobriu o rosto com as mãos, lançou-se sobre as almofadas, soluçando de novo. Rakitin levantou-se. Está ficando tarde, disse ele. Não nos deixarão entrar no mosteiro. Grunchenka sobressaltou-se. Como, Alyosha? Queres deixar-me? Exclamou com dolorosa surpresa. Pensas fazê-lo? Transtornaste-me e agora eis de novo a noite, a solidão. Ele não pode, entretanto, passar a noite em tua casa. Mas se ele quiser, fique. Vou-me embora sozinho, disse malignamente Rakitin. Cala-te, malvado! Gritou Grunchenka, encolerizada. Nunca me disseste semelhantes palavras. Que palavras? Não sei, nada de extraordinário, mas ele revirou meu coração. O primeiro, o único que teve piedade de mim. Por que não vieste mais cedo, querubim? E caiu de joelhos diante dele como em êxtase. Toda a minha vida esperei alguém como tu, que me traria o perdão. Acreditei que me amariam por outro motivo que não apenas o de ser uma perdida. Que fiz eu por ti? Perguntou Alyosha, com um terno sorriso, inclinado sobre ela e tomando-lhe as mãos. Dei uma cebola, a menor de todas, eis tudo. As lágrimas inundaram-lhe os olhos. Naquele momento ouviu-se rumor. Alguém entrava no vestíbulo. Grunchenka levantou-se aterrorizada. Fienia irrompeu barulhentamente no quarto. Minha senhora, minha boa e querida senhora, o correio chegou, exclamou ela alegremente, toda ofegante. O Tarantás chega de Mokroe com o postilhão Timofiei. Vão trocar de cavalos. Uma carta, senhora. Eis aqui uma carta. Brandia a carta, gritando. Grunchenka apoderou-se dela, aproximou-a da vela. Era um bilhete de algumas linhas que leu num instante. Ele me chama. Estava pálida, o rosto contraído por um sorriso mórbido. Ele assobia para mim. Arrasta-te, cãozinho. Mas ficou apenas um momento indecisa. De repente o sangue subiu-lhe ao rosto. Parto.
Adeus, meus 5 anos. Adeus, Alyosha. A sorte está lançada. Afastem-se todos. Vão-se embora, que eu não os veja mais. Grushenka voa para uma vida nova. Não me guardes rancor, Rakitka. É talvez para a morte que sigo. Ai, sinto-me como que embriagada. Precipitou-se para seu quarto de dormir. Agora não precisa mais de nós, resmungou Rakitin. Vamos embora. Essa música poderia muito bem recomeçar. Estou com os ouvidos mais que cheios. Alyosha deixou-se levar maquinalmente. No pátio viam-se idas e vindas à luz de uma lanterna. Trocava-se a atrelagem de 3 cavalos. Mal os 2 jovens tinham descido o patamar, abriu-se a janela do quarto de dormir e a voz de Grushenka elevou-se, sonora. Alyosha, saúda teu irmão Mitya. Dize-lhe que não guarde uma má lembrança de mim. Repete-lhe minhas palavras. Foi a um miserável que Grushenka se deu e não a ti, que és nobre. Acrescenta que Grushenka o amou durante 1 hora, nada mais que 1 hora. Que ele se recorde sempre dessa hora, doravante, é Grushenka quem lhe ordena, por toda a sua vida. Acabou com soluços na voz. A janela tornou a fechar-se. Murmurou Rakitin, rindo. Ela estrangula Mitya e quer que ele se lembre disso toda a sua vida. Que ferocidade! Alyosha pareceu não ter ouvido. Caminhava rapidamente ao lado de Rakitin. Tinha o ar apalermado. Rakitin teve de súbito a sensação de que lhe metiam um dedo numa chaga viva. Esperava bem outra coisa ao pôr Alyosha em presença de Grushenka e estava decepcionado. É o polonês, o tal oficial dela, prosseguiu ele contendo-se. Aliás, não é mais oficial agora. Esteve servindo na alfândega na Sibéria, na fronteira chinesa. Deve ser um pobre diabo. Dizem que perdeu o lugar. Tendo sabido que Grushenka tem dinheiro, voltou. Isto explica tudo. De novo, Alyosha pareceu não ter ouvido. Rakitin não se conteve mais. Então, converteste uma pecadora? Puseste uma mulher de má vida no bom caminho? Expulsaste os demônios, hã? Eis os milagres que esperávamos. Realizaram-se. Para com isso, Rakitin, disse Alyosha, de alma dolorida. Tu me desprezas agora por causa dos 25 rublos que recebi? Vendi um verdadeiro amigo, mas tu não és o Cristo e eu não sou Judas. Rakitin, asseguro-te que não pensava mais nisso. És tu quem o recordas. Mas Rakitin estava exasperado. Que o diabo leve vocês todos, vociferou de repente. Por que diabo liguei-me a ti? Doravante não quero mais saber de ti. Vai sozinho, eis teu caminho. Dobrou numa outra rua, deixando Alyosha sozinho ali, nas trevas. Alyosha saiu da cidade e voltou ao mosteiro pelos campos. 4. As bodas de Caná. Era já muito tarde para entrar no mosteiro quando Alyosha chegou ao eremitério. O irmão porteiro introduziu-o por uma entrada particular. Tinham soado 9 horas, a hora do repouso, após um dia tão agitado. Alyosha abriu timidamente a porta e penetrou na cela do Starets, onde se encontrava agora seu ataúde. Não havia ninguém, exceto o padre Paíse, lendo o evangelho diante do morto, e o jovem noviço Porfiri, esgotado pela conversação da derradeira noite e pelas emoções do dia. Dormia o profundo sono da mocidade, deitado no chão, na peça vizinha. O padre Paíse, que ouvira Alyosha entrar, nem mesmo voltou a cabeça. Alyosha ajoelhou-se num canto e pôs-se a rezar. Sua alma transbordava, mas suas sensações permaneciam confusas, uma afugentando a outra, numa espécie de movimento giratório uniforme. Coisa estranha, experimentava ele uma sensação de bem-estar, e não se admirava disso. Contemplava de novo aquele morto que lhe era tão querido, mas a compaixão lacrimosa e dolorosa da manhã desaparecera. Ao entrar, caíra de joelhos diante do caixão como diante de um santuário, e, no entanto, a alegria esplendia em sua alma. Um ar fresco entrava pela janela aberta. O cheiro deve ter então aumentado, do contrário não se teriam decidido a abrir uma janela, pensou Alyosha. Mas não se sentia mais angustiado, nem indignado por causa daquela ideia da corrupção.
Pôs-se a rezar mansamente e em breve percebeu que o fazia quase maquinalmente. Fragmentos de ideias surgiam, tais como fogos fátuos. Em compensação, reinavam em sua alma uma certeza, um apaziguamento de que tinha consciência. Punha-se a rezar com fervor, cheio de reconhecimento e de amor. Em breve passava para outra coisa, esquecendo a oração e o que a interrompera. Prestou ouvidos à leitura do padre Paíse, mas acabou por dormitar, esgotado. 3 dias depois celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia. Encontrava-se lá a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Nota: São João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Fim da nota. As bodas? Esta ideia turbilhonava no espírito de Alyosha. Ela também é feliz. Foi a um festim. Não, de certo não levou faca. Era simplesmente uma palavra desagradável. Devem-se perdoar sempre as palavras desagradáveis. Consolam a alma. Sem elas a dor seria insuportável. A Kitty seguiu pelo beco. Enquanto pensar ele em seus agravos, seguirá sempre por um beco. Mas a estrada, a grande estrada reta, clara, cristalina, com o sol resplandecente, no final, que é que se lê? E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho, ouviu Alyosha. Ah, sim, perdi o começo. É pena, gosto dessa passagem. As bodas de Caná, o primeiro milagre, que belo milagre, foi consagrado à alegria e não ao luto. Quem ama os homens ama também sua alegria. O defunto repetia isto a cada instante, era uma de suas ideias principais. Não se pode viver sem alegria, disse Mitya. Tudo quanto é verdadeiro e belo respira sempre o perdão, dizia ele também. E Jesus disse-lhe: Mulher, que nos importa a mim e a ti isso, ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei, dai alegria a gente muito pobres, seguramente, pois que até mesmo em suas bodas o vinho faltou. Os historiadores contam que em torno do lago de Genesaré e na região estava então disseminada a população mais pobre que se possa imaginar. E sua mãe, de grande coração, sabia que ele não viera somente cumprir sua missão sublime, mas que partilhava da alegria ingênua das pessoas simples e ignorantes que o convidavam cordialmente para suas humildes bodas. Minha hora ainda não chegou. Fala com um doce sorriso, deve ter-lhe sorrido ternamente. Na realidade, pode dar-se que tenha baixado à terra para multiplicar o vinho em bodas de pobres, mas fez o que ela lhe pedia. Disse-lhes Jesus: Enchei as talhas de água, e encheram-nas até em cima. Então disse-lhes Jesus: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles levaram. E o mestre Sala, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde lhe viera aquele vinho, ainda que o soubessem os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já o tem bebido bem, então apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Mas que acontece? Por que o quarto está oscilando? Ah, sim, são as bodas, o casamento, bem de certo. Eis os convidados, os jovens esposos, a multidão alegre e... Onde está, então, o prudente mestre Sala? Que é isso? O quarto oscila de novo. Quem se levanta na grande mesa? Como ele também está aqui, mas estava no seu caixão. Levantou-se, viu-me, vem para cá. Meu Deus! Com efeito, ele se aproximou, o velhinho seco, de rosto sulcado de rugas, rindo docemente. O caixão desapareceu. Ele está vestido como ontem, em companhia deles, quando seus visitantes se reuniram. Seu rosto está descoberto, seus olhos brilham. Como pode ser isto? Também ele no festim, também ele convidado para as bodas de Caná. Tu estás também convidado, meu querido, com todas as regras, disse sua voz tranquila. Por que te escondes aqui? Não te vem. Vem para junto de nós. É a sua voz, a voz do Starets Zósima. Como não haveria de ser ele, pois está chamando? O Starets toma a mão de Alyosha, que se levantou. Regozijemo-nos, prosseguiu o ancião.
Bebamos o vinho novo, o vinho da grande alegria. Vês aqueles convidados? Eis o noivo e a noiva. Eis o prudente mestre Sala. Prova o vinho novo. Por que estás surpreendido por ver-me? Dei uma cebola e eis-me aqui. Muitos dentre nós não deram senão uma cebola, uma bem pequena cebola. Que são nossas obras? E tu também, meu terno e manso rapaz, tu também soubeste hoje dar uma cebola a uma faminta? Começa a tua obra, meu querido. Estás vendo o nosso sol? Tu o percebes? Tenho medo, não ouso olhar, balbuciou Alyosha. Não tenhas medo dele. Sua majestade é terrível, sua grandeza nos esmaga, mas sua misericórdia é sem limites. Por amor fez-se semelhante a nós e se rejubila conosco, muda a água em vinho, para não interromper a alegria dos convidados, aguarda outros, chama-os continuamente por todos os séculos dos séculos, e eis que trazem o vinho novo, vê os copos. Algo ardia no coração de Alyosha, enchia-o até doer-lhe, lágrimas de alegria derramaram-se de sua alma. Estendeu os braços, lançou um grito, despertou. De novo o caixão, a janela aberta e a leitura calma, grave, ritmada do Evangelho. Mas Alyosha não escutava mais. Coisa estranha, adormecera de joelhos e encontrava-se agora de pé. De súbito, como erguido de seu lugar, aproximou-se em 3 passos do ataúde, bateu mesmo com o ombro no padre Paíse sem dar-se conta disso. O padre ergueu os olhos, mas retomou logo sua leitura, percebendo que o rapaz não se achava em seu estado normal. Alyosha contemplou um instante o caixão, o morto que estava dentro dele estendido, de rosto coberto, com o ícone sobre o peito, o capuz encimado pela cruz de 8 braços. Acabava de ouvir sua voz, ecoava ainda em seus ouvidos. Escutou ainda, esperou. De súbito voltou-se bruscamente e saiu da cela. Desceu o patamar sem se deter. Sua alma exaltada tinha sede de liberdade, de espaço. Acima de sua cabeça, a abóbada celeste estendia-se até o infinito. As estrelas calmas cintilavam. Do zênite ao horizonte aparecia, indistinta ainda, a Via Láctea. A noite serena envolvia a terra. As torres brancas e as cúpulas douradas destacavam-se sobre o céu de safira. As opulentas flores de outono, em redor da casa, haviam adormecido até a manhã. A calma da terra parecia confundir-se com a dos céus. O mistério terrestre confinava com o das estrelas. Alyosha, imóvel, olhava. De súbito, como que ceifado, prosternou-se. Ignorava por que estreitava a terra, não compreendia por que teria querido irresistivelmente abraçá-la toda inteira, mas abraçava-a chorando, inundando-a com suas lágrimas, e prometia a si mesmo com exaltação amá-la sempre. Rega a terra com lágrimas e alegria e ama-a. Estas palavras repercutiam em sua alma. A respeito de que choraria? Oh, no seu êxtase, chorava mesmo a respeito daquelas estrelas que cintilavam no infinito e não se envergonhava daquela exaltação. Dir-se-ia que os filhos daqueles mundos inumeráveis convergiam em sua alma e que toda ela fremia em contato com os outros mundos. Teria querido perdoar a todos e por tudo e pedir perdão, não por ele, mas pelos outros e por tudo. Os outros o pedirão por mim. Estas palavras também lhe vinham à memória. De mais a mais, sentia claramente e como que tangivelmente algo de firme e de inabalável penetrar na sua alma. Uma ideia apoderava-se de seu espírito por toda a sua vida e para sempre. Havia-se prosternado fraco adolescente e reergueu-se lutador sólido para o resto de seus dias. Teve consciência disto e sentiu-o naquele momento de sua crise. E nunca mais, dali por diante, pôde Alyosha esquecer aquele instante. Minha alma foi visitada naquela hora, dizia ele mais tarde, crendo firmemente na verdade de suas palavras. 3 dias depois deixou o mosteiro, de conformidade com a vontade de seu Starets, que lhe havia ordenado que vivesse no mundo. Livro 8. Mitya. Kuzma Sansonov. Dmitri Fyodorovich, a quem Grunchenkar, ao voar para uma vida nova, fizera transmitir seu derradeiro adeus,
querendo que ele se lembrasse por toda a sua vida de uma hora de amor, estava naquele momento às voltas com as piores dificuldades. Como ele mesmo o disse mais tarde, poderia ter sofrido uma congestão cerebral naqueles 2 últimos dias, no estado em que se encontrava. Alyosha não pudera descobri-lo na véspera e não fora ele ao encontro marcado por Ivan no botequim. Seus locadores mantiveram silêncio de conformidade com suas instruções. Durante aqueles 2 dias esteve literalmente em apertos, lutando com seu destino para salvar-se, segundo sua expressão. Ausentou-se mesmo algumas horas da cidade para um negócio urgente, malgrado seu temor de deixar Grushenka sem vigilância. O inquérito ulterior precisou o emprego de seu tempo da maneira mais formal. Limitar-nos-emos a notar os fatos essenciais nos 2 dias que precederam a catástrofe que se abateu sobre ele. Se bem que Grushenka o tivesse amado durante 1 hora, ela o atormentava por vezes impiedosamente. A princípio, nada podia ele conhecer de suas intenções. Era impossível penetrá-las pela doçura ou pela violência. Ter-se-ia zangado e desviado dele completamente. Tinha ele a intuição de que ela se debatia na incerteza, sem poder decidir-se. De modo que pensava ele, não sem razão, que devia ela, por vezes, detestá-lo, a ele e à sua paixão. Tal era talvez o caso, mas não podia compreender exatamente o que causava a ansiedade de Grushenka. Na verdade, toda a questão que o atormentava se resumia numa alternativa. Ele, Mitya, ou Fyodor Pavlovich. Aqui é preciso notar um fato certo. Estava persuadido de que Fyodor Pavlovich não deixaria de oferecer a Grushenka sua mão, e se já não o fizera, e não acreditava um instante sequer que o velho libertino esperasse arranjar tudo com 3.000 rublos. Assim raciocinava Mitya, conhecendo Grushenka e seu caráter. Eis porque podia parecer-lhe por vezes que o tormento de Grushenka e sua indecisão provinham unicamente do fato de não saber ela qual escolher, ignorando qual dos 2 lhe traria mais vantagem. Quanto ao próximo regresso do oficial, do homem que desempenhara um papel fatal em sua vida e cuja chegada esperava ela com tanta emoção e terror, coisa estranha, não pensava ele nisso absolutamente. É verdade que Grushenka mantivera silêncio a respeito naqueles últimos dias. No entanto, sabia ele da carta recebida 1 mês antes e conhecia mesmo uma parte de seu conteúdo. Grushenka lhe havia então mostrado num momento de irritação, sem que ele ligasse importância àquilo, o que a surpreendeu. Teria sido difícil explicar por quê. Talvez simplesmente porque, acabrunhado pela sua funesta rivalidade com seu pai, nada pudesse imaginar de mais perigoso naquele momento. Não acreditava num noivo surgido não se sabia donde, após 5 anos de ausência, nem em sua próxima chegada, anunciada, aliás, em termos vagos. A carta era nebulosa, enfática, sentimental, e Grushenka lhe dissimulara as derradeiras linhas que falavam mais claramente de retorno. Mais ainda, Mitya lembrou-se posteriormente do ar de desdém de Grushenka por aquela mensagem vinda da Sibéria. Limitou-se a isso suas confidências a respeito daquele novo rival, de sorte que pouco a pouco esqueceu ele o oficial. Pensava somente que, em todo caso, um conflito com Fyodor Pavlovich estava iminente e devia ter seu desenlace em primeiro lugar. Cheio de ansiedade, esperava a cada instante a decisão de Grushenka e acreditava que ela viria bruscamente, por inspiração. Se ela fosse dizer-lhe, toma-me, sou tua para sempre, estaria tudo terminado. Levá-la-ia consigo para o mais longe possível. Senão mesmo para o fim do mundo, para o fim de Rússia. Casar-se-iam e instalar-se-iam incognitamente, ignorados de todos. Então começaria uma vida nova, regenerada, virtuosa, com que ele sonhava apaixonadamente. O lamaçal em que se atolara voluntariamente causava-lhe horror, e como muitos em semelhante caso, contava sobretudo com a mudança de ambiente. Escapar àquelas pessoas, às circunstâncias, fugir daquele lugar maldito, seria a renovação completa, a existência transformada. Eis no que acreditava e o que o fazia languecer.
Isto unicamente no caso em que a questão fosse resolvida, felizmente. Havia bem outra solução, outra saída, terrível, porém. Se de repente ela lhe dissesse: vai-te, escolhi Fyodor Pavlovich, casarei com ele, não tenho necessidade de ti. Então... Mitya ignorava, aliás, o que aconteceria então. Ignorou-o até o derradeiro momento, deve-se lhe fazer esta justiça. Não tinha intenções determinadas, o crime não foi premeditado. Contentava-se com tocaiar, espionar, atormentava-se, mas não encarava senão um desenlace feliz. Repelia mesmo toda e qualquer outra ideia. Era aqui que começava novo tormento, que surgia nova circunstância, acessória, mas fatal e insolúvel. No caso em que ela dissesse: sou tua, leva-me, como a levaria ele? Onde arranjaria o dinheiro? Precisamente então as rendas que recebia desde anos dos pagamentos regulares de Fyodor Pavlovich estavam esgotadas. De certo, Grushenka tinha dinheiro, mas Mitya se mostrava a este respeito de um orgulho violento. Queria levá-la e começar uma existência nova com seus recursos pessoais e não os dela. A ideia mesma de poder recorrer à sua bolsa inspirava-lhe profundo desgosto. Não me estenderei a este respeito, não o analisarei, limitando-me a anotá-lo. Tal era seu estado de alma naquele momento. Podia isso provir inconscientemente dos remorsos secretos que experimentava por haver-se desonestamente apropriado do dinheiro de Katarina Ivanovna. Sou um miserável aos olhos de uma, sê-lo-ei de novo aos olhos da outra. Dizia a si mesmo então, como ele próprio o confessou posteriormente. Se Grushenka o souber, não quererá semelhante indivíduo. Portanto, onde encontrar fundos ou arranjar esse fatal dinheiro? Senão tudo fracassará por falta de recursos. Que vergonha! Sabia talvez onde encontrar esse dinheiro. Não direi mais no momento, porque tudo se esclarecerá, mas explicarei sumariamente em que consistia para ele a pior dificuldade. Para arranjar aqueles recursos, para ter o direito de tomá-los, seria preciso em primeiro lugar restituir a Katarina Ivanovna seus 3.000 rublos, senão sou um larápio, um canalha, e não quero começar assim uma vida nova, decidiu Mitya, e resolveu tudo subverter se fosse preciso, mas restituir em primeiro lugar e a qualquer preço aquela soma a Katarina Ivanovna. Deteve-se nesta decisão, por assim dizer, nas derradeiras horas de sua vida, após sua derradeira entrevista com Alyosha na antevéspera, na estrada. Instruído por seu irmão a respeito da maneira pela qual Grushenka insultara sua noiva, reconheceu que era um miserável e rogou-lhe que a informasse disto, se isto pudesse aliviá-la. Na mesma noite sentiu em seu delírio que valia mais matar e roubar alguém, contanto que restituísse o dinheiro de Katia. Serei um assassino e um ladrão para todo mundo, seja, irei de preferência para a Sibéria a deixar Katia dizer que roubei seu dinheiro para fugir com Grushenka e começar uma vida nova. Isto é impossível. Assim falava Mitya, rilhando os dentes, e havia motivo para que receasse por momentos uma congestão cerebral. Mas continuava a lutar. Coisa estranha. Dir-se-ia que com semelhante resolução não lhe restava em partilha senão o desespero, porque onde arranjar tal soma e, sobretudo, um pobretão como ele? Entretanto, esperou até o fim arranjar aqueles 3.000 rublos, contando que lhe caíssem eles nas mãos de uma maneira qualquer, ainda mesmo do céu. É o que acontece àqueles que, como Dmitri, só sabem desperdiçar seu patrimônio, sem ter nenhuma ideia da maneira pela qual se adquire o dinheiro. Era uma tempestade no seu crânio desde o encontro com Alyosha, estando todas as suas ideias enredadas. Assim começou ele pela tentativa mais estranha, porque pode dar-se o caso de que, em semelhantes transes, as empresas mais extravagantes pareçam as mais realizáveis a semelhantes pessoas. Resolveu ir encontrar o comerciante Samsonov, protetor de Grushenka, e submeter-lhe um plano, segundo o qual este lhe adiantaria logo a soma desejada. Estava seguro de seu plano do ponto de vista comercial, perguntando a si mesmo somente como acolheria Samsonov sua proposta, se quisesse encará-la doutra maneira. Mitya não conhecia aquele comerciante senão de vista e jamais lhe havia falado, mas desde muito tempo tinha a convicção de que aquele velho libertino,
cuja vida estava por um fio, não se oporia a que Grumchenka refizesse a sua, casando-se com um homem seguro, até mesmo desejá-lo-ia e facilitaria as coisas, chegada a ocasião. Para ouvir dizer, ou de acordo com certas palavras de Grumchenka, concluía igualmente que o velho talvez o preferisse a Fyodor Pavlovich como marido da jovem. Numerosos leitores acharão talvez cínica a expectativa, de parte de Dmitri Fyodorovich, de semelhante socorro, e a intenção de tirar sua noiva das mãos de seu protetor. Posso simplesmente fazer notar que o passado de Grumchenka parecia definitivamente enterrado aos olhos de Mitya. Pensava ele, cheio de misericórdia, e decidira com todo o ardor de sua paixão, que desde que Grumchenka lhe tivesse dito que o amava e ia casar-se com ele, estariam ambos logo regenerados, desembaraçados de seus vícios, não tendo senão virtudes, perdoar-se-iam mutuamente suas faltas e começariam uma nova existência. Quanto a Kuzma Samsonov, via nele um homem fatal no passado de Grumchenka, que não o havia, no entanto, jamais amado, um homem agora passado, também ele fora de conta. Não poderia fazer sombra a Mitya, aquele velho débil, cuja ligação se tornara paternal, por assim dizer, e isto desde cerca de 1 ano. Em todo caso, dava a Mitya prova de uma grande ingenuidade, porque, com todos os seus vícios, era um homem bastante ingênuo. Essa ingenuidade persuadia-o de que o velho Kuzma, a ponto de deixar este mundo, experimentava sincero arrependimento pela sua conduta para com Grumchenka, que não tinha protetor e amigo mais devotado do que aquele velho doravante inofensivo. No dia seguinte à sua conversação com Alyosha nos campos, Mitya, que quase não havia dormido, apresentou-se cerca das 10 horas da manhã em casa de Samsonov e fez-se anunciar. A casa era velha, sombria, espaçosa, de 1 andar, com dependências e um pavilhão. No rés do chão moravam os 2 filhos dele, casados, sua irmã bastante idosa e sua filha. 2 caixeiros, um dos quais tinha numerosa família, ocupavam o pavilhão. Todo aquele mundo necessitava de espaço, enquanto o velho vivia sozinho no primeiro andar, não querendo lá nem mesmo sua filha, que cuidava dele e devia subir cada vez que ele tinha necessidade dela, malgrado sua asma inveterada. O primeiro andar compunha-se de grandes peças aparatosas, mobiliadas no velho estilo comercial, com intermináveis fileiras de poltronas maciças e de cadeiras de acaju ao longo das paredes, lustres de cristal cobertos de capas e tremós. Essas peças estavam vazias e inabitadas, confinando-se o velho no seu quartinho de dormir lá no fundo, onde o serviam uma velha criada de touca e um rapaz que se mantinha em cima de uma arca no vestíbulo. Quase não podendo mais andar por causa de suas pernas inchadas, só raramente se levantava da poltrona, sustentado pela velha, para dar uma volta pelo quarto. Mesmo com ela se mostrava severo e pouco comunicativo. Quando o informaram da chegada do capitão, recusou recebê-lo. Mitya insistiu e fez-se anunciar de novo. Kuzma Samsonov informou-se então do ar do visitante, se tinha bebido ou fazia barulho. Não, respondeu o rapaz, mas não quer ir-se embora. A uma nova recusa, Mitya, que previra o caso e tomara suas precauções, escreveu a lápis: para um negócio urgente a respeito de Agrafiena Alexandrovna, e enviou o bilhete ao velho. Depois de ter refletido um instante, ordenou este que conduzissem o visitante à sala e mandou transmitir a seu filho mais moço ordem de subir imediatamente. Esse homem de elevada estatura e de uma força hercúlea, que se barbeava e se vestia à europeia, o velho Samsonov usava cafetã e barba, chegou logo. Todos tremiam diante do pai. Este mandara-o chamar, não por medo do capitão, não era homem medroso, mas à toa, mais como uma testemunha. Acompanhado de seu filho, que o segurara por baixo do braço, e pelo rapaz, arrastou-se até a sala. Deve-se crer que experimentava uma curiosidade bastante viva. A sala em que Mitya estava à espera era imensa e lúgubre, de 2 tons, com uma galeria, paredes imitando mármore e 3 enormes lustres cobertos de capas. Mitya, sentado perto da entrada, esperava impacientemente sua sorte.
Quando o velho apareceu na outra extremidade, a 10 Sagenri, Mitya levantou-se vivamente e marchou a grandes passos a seu encontro. Estava corretamente trajado, com a sobrecasaca abotoada, seu chapéu na mão, com luvas pretas, como na antevéspera, no mosteiro, em casa do Starets, por ocasião da entrevista com Fyodor Pavlovich e seus irmãos. O velho esperava-o de pé com um ar grave, e Mitya sentiu que ele o examinava. Seu rosto, bastante inchado naqueles últimos tempos, com seu lábio pendente, surpreendeu Mitya. Dirigiu a seu visitante um cumprimento grave e mudo, indicou-lhe um assento e, apoiado ao braço de seu filho, tomou ele próprio lugar, gemendo no divã em frente de Mitya. Este, testemunha de seus esforços dolorosos, sentiu logo um remorso e acanhamento ao pensar no nada que era diante da importante personagem a quem tirara de seus cômodos. "Que deseja, senhor?" perguntou o velho, depois que se sentou, num tom frio, embora polido. Mitya estremeceu, ergueu-se, mas retomou seu lugar. Pôs-se a falar alto, depressa, com exaltação, gesticulando. Sentia-se que aquele homem em apuros procurava uma derradeira saída, pronto a dar tudo por acabado em caso de fracasso. O velho Samsonov deve ter compreendido tudo isso num instante, se bem que seu rosto houvesse permanecido impassível. O respeitável Kuzma Kuzmich ouviu provavelmente falar mais de uma vez de minhas desavenças com meu pai, Fyodor Pavlovich Karamazov, que me despojou da herança de minha mãe. Porque isso é assunto de todas as conversas, metendo-se as pessoas naquilo que não lhes compete. Pode igualmente ter sido informado por Grunshenka. Perdoe, por Agrafiena Alexandrovna. Pela honradíssima e respeitabilíssima Agripina Alexandrovna. Nota. Agripina. É empregado por Mitya com intenção notadamente irônica. Tem em russo um matiz mais distinto do que a forma habitual Agrafiena. Fim da nota. Assim começou Mitya, que se atrapalhou desde as primeiras palavras. Mas não citaremos integralmente suas palavras, limitando-nos a resumi-las. O fato é que ele, Mitya, conferenciara havia 3 meses, na sede do distrito, com um advogado, um célebre advogado, Kuzma Kuzmich, o senhor Pavel Pavlovich Kornieplodov, de quem o senhor já deve ter ouvido falar. Grande cabeça, espírito quase de estadista. Ele também o conhece. Falou do senhor nos melhores termos. E Mitya, pela segunda vez, não soube como continuar. Mas não se detinha por tão pouco, passava adiante, discorria à vontade. Aquele advogado, segundo as explicações de Mitya e o exame dos documentos, Mitya atrapalhou-se e passou rapidamente por cima. Foi de opinião, a respeito da aldeia de Tchermatnia, que deveria ter-lhe pertencido por herança materna, que se podia intentar um processo e derrotar assim o velho energúmeno, porque todas as saídas não estão fechadas e a justiça sabe abrir-se um caminho. Em suma, podia-se esperar exigir de Fyodor Pavlovich um suplemento de 6.000 e até mesmo 7.000 rublos, porque Tchermatnia vale pelo menos 25.000, que digo, 28.000, 30.000, Kuzma Kuzmich, e imagine que aquele carrasco não me pagou nem 17.000. Abandonei então esse negócio, não entendendo nada da chicana, e a minha chegada aqui fui atordoado por uma ação de reconvenção. Aqui Mitya atrapalhou-se de novo e deu um salto. Pois bem, respeitável Kuzma Kuzmich, não quer o senhor que eu lhe ceda todos os meus direitos sobre aquele monstro, e isso por 3.000 rublos somente? O senhor não arrisca nada, nada absolutamente. Juro-o pela minha honra. Pelo contrário, poderá ganhar 6.000 ou 7.000 rublos em lugar de 3.000. E, sobretudo, queria terminar este negócio hoje mesmo. Iríamos à casa do tabelião, ou então... Em suma, estou pronto a tudo. Dar-lhe-ei todos os documentos que o senhor quiser. Assinarei. Lavraríamos o ato hoje, esta manhã mesmo, se possível. O senhor me daria esses 3.000 rublos, porque é o senhor o primeiro capitalista daqui, e assim me salvaria, permitindo-me praticar um ato sublime, porque nutro os mais nobres sentimentos para com uma pessoa que o senhor bem conhece e a quem cerca de uma solicitude paternal. De outro modo não teria vindo aqui.
Pode-se dizer que 3 cabeças se entrechocaram, porque o destino é uma coisa terrível, Kuzma Kuzmich. Ora, como o senhor não entra mais em conta desde muito tempo, restam 2 cabeças, segundo minha expressão, talvez canhestra, mas não sou literato, minha cabeça e a daquele monstro. De modo que escolha, eu ou um monstro. Tudo se acha agora entre suas mãos, 3 destinos e 2 dados. Desculpe-me, atrapalhei-me, mas o senhor compreende. Vejo pelos seus olhos que o senhor compreendeu. Se não, só me resta desaparecer, eis tudo. Mitya parou de repente sua fala extravagante com aquele eis tudo, e levantando-se esperou uma resposta à sua absurda proposta. Na derradeira frase, sentira de súbito que o negócio estava fracassado, e sobretudo que havia proferido uma terrível mixórdia. É estranho ao vir aqui, estava seguro de mim mesmo, e agora atrapalho tudo. Enquanto ele falava, o velho permanecia impassível, observando-o com um ar glacial. Ao fim de 1 minuto, Kuzma Kuzmich disse por fim, num tom categórico e desencorajador: Desculpe-me, mas não nos ocupamos com tais negócios. Mitya sentiu fugirem-lhe as pernas. Que irá ser de mim, Kuzma Kuzmich? Murmurou ele com um sorriso pálido. Estou perdido agora. Que pensa o senhor? Desculpe-me. Mitya, de pé e imóvel, notou uma mudança na fisionomia do velho. Estremeceu. Veja, senhor, tais negócios são incômodos. Entrevejo um processo, advogados, o diabo e tudo mais. Se o senhor quiser, há aqui um homem. Dirija-se a ele. Meu Deus, quem é? O senhor me restitui a vida, Kuzma Kuzmich, balbuciou Mitya. Não está aqui neste momento. É um mujik, comerciante de madeira, apelidado Liagavi. Há 1 ano vive em conversações com Fyodor Pavlovich a respeito da floresta da Tchermatinia de vocês. Não estão de acordo no preço. Talvez já tenha o senhor ouvido falar disso. Encontra-se ele justamente agora, lá, hospedado na casa do padre Ilinsky, em Ilinskoye, a 12 verstas da estação de Volovia. Escreveu-me a respeito desse negócio pedindo conselho. Fyodor Pavlovich quer ir em pessoa encontrá-lo. Se o senhor se adiantasse a ele, fazendo a Liagavi a mesma proposta que a mim, talvez que ele... Eis uma ideia genial, interrompeu Mitya entusiasmado. É justamente o que é preciso para aquele homem. É comprador, pedem-lhe caro, e eis um documento que o torna proprietário. E Mitya explodiu uma risada seca, inesperada, que surpreendeu Samsonov. Como agradecer-lhe, Kuzma Kuzmich? Não há de quê, respondeu Samsonov, inclinando a cabeça. Mas o senhor não sabe. O senhor acaba de salvar-me. Foi um pressentimento que me trouxe à sua casa. Então, vamos ver esse Pope. É inútil agradecer-me. Corro lá. Abusei de sua saúde. Jamais esquecerei. É um russo quem lhe o diz, Kuzma Kuzmich. Mitya quis agarrar a mão do velho para apertá-la, mas ele tinha um olhar mau. Mitya retirou sua mão enquanto censurava sua desconfiança. Deve estar fatigado, pensou. É por ela, Kuzma Kuzmich. O senhor compreende que é por ela, disse ele com voz ressoante. Inclinou-se, deu meia volta e apressou-se em direção à saída com grandes passadas. Palpitava de entusiasmo. Tudo parecia perdido, mas meu anjo de guarda me salvou, pensava ele. E se um homem de negócios como esse velho, que nobre ancião, que porte imponente, indicou esse caminho, sem dúvida o êxito está garantido. Não há 1 minuto a perder. Voltarei esta noite, mas terei ganho de causa. Será possível que o velho haja zombado de mim? Assim monologava Mitya ao voltar para sua casa, e não podia imaginar as coisas de outro modo. Ou era um conselho prático, vindo de um homem experimentado, que conhecia aquele Liagavi, que nome engraçado, ou então o velho zombara dele. A derradeira hipótese era a única verdadeira. Mais tarde, muito tempo após o drama, o velho Samsonov confessou, rindo, que zombara do capitão. Tinha espírito maligno e irônico, com antipatias mórbidas. Teria sido o ar entusiasta do capitão, a tola convicção daquele cesto furado de que ele, Samsonov, podia levar a sério seu plano absurdo,
um sentimento de ciúme de Grunchenka, em nome da qual aquele desmiolado lhe pedia dinheiro. Ignoro o que inspirou o velho, mas quando Mitya se mantinha diante dele, sentindo suas pernas dobrarem-se, e exclamou estupidamente que estava perdido, olhou com maldade e imaginou pregar-lhe uma peça. Após a partida de Mitya, Kuzma Kuzmich, pálido de cólera, dirigiu-se a seu filho, ordenando-lhe que tomasse as providências para que aquele patife não voltasse a pôr os pés em sua casa, senão... Não acabou sua ameaça, mas seu filho, que o tinha, no entanto, visto muitas vezes encolerizado, tremeu de medo. Uma hora depois, estava ainda o velho agitado pela cólera. Ao anoitecer, sentiu-se indisposto e mandou chamar o curandeiro. 2. Liagavi. Por conseguinte, era preciso galopar, e Mitya não tinha com que pagar a corrida. 20 copequês, eis o que lhe restava de sua antiga prosperidade. Possuía um velho relógio de prata que havia muito tempo estava parado. Um relojoeiro judeu, instalado numa lojinha no mercado, deu por ele 6 rublos. Não esperava tanto, exclamou Mitya, encantado. O encantamento continuava. Pegou seus 6 rublos e correu à sua casa. Ali completou a soma pedindo emprestados 3 rublos a seus locadores, que lhe deram de bom grado, se bem que fosse o derradeiro dinheiro que tinham, tanto gostavam de Mitya. Na sua exaltação, Mitya revelou-lhes que sua sorte se decidia e explicou, à pressa, bem entendido, quase todo o plano que acabava de expor a Samsonov, a decisão deste último, suas futuras esperanças, etc. Antes já, estavam aquelas pessoas a par de muitos de seus segredos e o olhavam como dos seus, um bar em nada orgulhoso. Tendo dessa maneira juntado 9 rublos, mandou Mitya buscar cavalos de posta para ir até a estação de Volovia. Mas desta maneira comprovou-se e foi relembrado que, na véspera de certo acontecimento, não tinha Mitya um copequê, que para arranjar dinheiro, vender um relógio e pedir emprestados 3 rublos a seus locadores, tudo isso diante de testemunhas. Noto o fato, compreender-se-á mais tarde por quê. Rodando para Volovia, Mitya, radiante à ideia de desembaraçar por fim e de terminar todos aqueles negócios, estremecia, no entanto, inquieto. Que aconteceria a Grunchenka durante sua ausência? Decidir-se-ia ela hoje a ir encontrar Fyodor Pavlovitch? Eis por que partira sem preveni-la, recomendando aos locadores que nada dissessem no caso de virem chamá-lo. Preciso voltar absolutamente esta noite, repetia ele, sacudido na tieliega, e trazer esse Liagavi para lavrar o ato. Mas ai, seus sonhos não estavam destinados a realizar-se de acordo com seu plano. Em primeiro lugar, perdeu tempo tomando para Volovia o caminho vicinal. O percurso verificou-se ser de 18 e não de 12 verstas. Em seguida não encontrou o padre Ilinski em casa, pois fora à aldeia vizinha. Enquanto Mitya partia à sua procura com os mesmos cavalos, já estafados, a noite estava quase chegada. O Batiuka, homenzinho tímido de ar afável, explicou-lhe logo que o tal Liagavi, que se alojara a princípio em sua casa, estava agora em Sukhoi Pozielok e passaria a noite na isbá do guarda florestal, porque traficava lá também. A pedidos instantes de Mitya de conduzi-lo imediatamente à presença de Liagavi e de assim salvá-lo, o padre consentiu, após alguma hesitação, em acompanhá-lo a Sukhoi Pozielok, misturando-se nisso certa curiosidade. Por desgraça, aconselhou ir-se a pé, porque a distância era de pouco mais de 1 versta. Mitya aceitou, bem entendido, e caminhou a grandes passos, de sorte que o pobre Batiuka mal podia segui-lo. Era um homem ainda moço e bastante reservado. Mitya se pôs logo a falar de seus planos. Pediu nervosamente conselhos a respeito de Liagavi, conversou durante todo o caminho. O padre escutava-o atentamente, mas não aconselhava nada. Respondia evasivamente às perguntas de Mitya. Não sei, como haveria de sabê-lo, etc, etc. Quando Mitya falou de suas desavenças com seu pai a respeito da herança, o padre amedrontou-se, porque dependia ele, a certos respeitos, de Fyodor Pavlovitch. Informou-se com surpresa da razão pela qual Mitya chamava de Liagavi o mujik Gortskin,
e explicou-lhe que, muito embora esse nome de Liagavi fosse o dele, ofendia-se tremendamente com ele e era preciso chamá-lo Gortskin. Senão o senhor nada poderá obter dele, que nem mesmo o escutará, concluiu o padre. Mitya espantou-se um pouco e explicou que o próprio Samsonov o havia chamado assim. A estas palavras o padre mudou de conversa. Deveria ter dado parte de suas suspeitas a Dmitri Fyodorovich. Se Samsonov o havia dirigido àquele mujik sob o nome de Liagavi, não teria sido por derrisão? Não haveria naquilo algo de duvidoso? Mas Mitya não tinha tempo de se deter com tais bagatelas. Caminhava sempre, e somente ao chegar a Sukhoi Pozielok se apercebeu de que haviam feito 3 verstas e não 1,5. Dissimulou seu descontentamento. Entraram na Isbar, da qual o guarda florestal, que conhecia o padre, ocupava a metade. O forasteiro estava instalado na outra, separada pelo vestíbulo. Foi para lá que se dirigiram, acendendo uma vela. A Isbar estava superaquecida. Sobre uma mesa de pinho havia um samovar apagado, uma bandeja com xícaras, uma garrafa de rum vazia, um garrafão de aguardente quase vazio e restos de pão de trigo. O forasteiro jazia sobre o banco com as roupas enroladas sobre a cabeça à guisa de travesseiro e roncava ruidosamente. Mitya estava perplexo. Certamente é preciso despertá-lo. Meu negócio é por demais importante. Vim com tanta pressa e tenho também pressa de voltar hoje mesmo, murmurava inquieto. Aproximou-se e pôs-se a sacudi-lo, mas o dorminhoco não despertou. Está bêbado, concluiu Mitya. Que fazer, meu Deus, que fazer? Na sua impaciência, começou a puxá-lo pelas mãos, pelos pés, a levantá-lo, a sentá-lo no banco, mas só obteve, após longos esforços, surdos resmungos e invectivas enérgicas, embora confusas. Seria melhor o senhor esperar, disse por fim o padre. Nada se pode obter agora. Bebeu o dia inteiro, observou o guarda. Meu Deus, exclamou Mitya. Se o senhor soubesse como tenho necessidade dele e em que situação me encontro. Será melhor esperar até amanhã de manhã, repetiu o padre. Até de manhã? Mas é impossível. No seu desespero, ia ainda sacudir o bêbado, mas parou logo, compreendendo a inutilidade de seus esforços. O padre calava-se, o guarda, cheio de sono, mostrava-se sombrio. Que tragédias se encontram na vida real, proferiu Mitya, desesperado. O suor escorria-lhe no rosto. O padre aproveitou-se de um minuto de calma para explicar-lhe avisadamente que, mesmo se conseguisse despertar o dorminhoco, este não poderia discutir com ele, bêbado como estava. Uma vez que se trata de um negócio importante, é mais seguro deixá-lo tranquilo até de manhã. Mitya concordou. Ficarei aqui, Batyuka, esperando a ocasião. Assim que ele acordar, começarei. Pagar-te-ei a vela e o pernoite, disse ele ao guarda. Lembrar-te-ás de Dmitri Karamazov. Mas o senhor, Batyuka, onde vai deitar-se? Não se inquiete, volto para casa na jumenta dele, disse designando o guarda. Portanto, adeus e boa sorte. Assim foi feito. O padre cavalgou a jumenta, feliz por ver-se livre, mas vagamente inquieto, e perguntando a si mesmo se não faria bem em informar no dia seguinte Fyodor Pavlovich a respeito daquele curioso negócio, senão ele se zangará ao saber e retirará sua proteção a mim. O guarda, depois de coçar-se, voltou, sem dizer palavra, para seu quarto. Mitya tomou lugar no banco para esperar a ocasião, como dizia. Profunda angústia o dominava, como uma espessa bruma. Procurava, sem consegui-lo, reunir suas ideias. A vela ardia, um grilo cantava, sufocava-se no quarto superaquecido. Imaginou de repente o jardim, a entrada. A porta da casa de seu pai abria-se misteriosamente e Grunchenka a corria. Levantou-se bruscamente. Tragédia! Murmurou, rilhando os dentes. Aproximou-se maquinalmente do homem que dormia e pôs-se a examiná-lo. Era um mujik esgalgado, ainda moço, de cabelos cacheados, barbicha ruiva. Trazia uma blusa de chita da Índia e um colete preto com a cadeia de um relógio de prata no bolsinho. Mitya observava aquela fisionomia com verdadeiro ódio. Os cachos, sobretudo, o exasperavam. Não se sabia por quê. O mais humilhante é que ele, Mitya, ficava ali diante daquele homem com seu negócio urgente,
ao qual tudo sacrificara, no extremo das forças, e aquele mandrião, do qual depende agora minha sorte, ronca como se nada houvesse, como se viesse de um outro planeta. Mitya, perdendo a cabeça, lançou-se de novo para despertar o mujique embriagado. Pôs naquilo uma espécie de encarniçamento, maltratou-o, chegou a bater-lhe, mas ao fim de 5 minutos, não obtendo nenhum resultado, tornou a sentar-se num desespero impotente. Tolice, tolice! E como tudo isso é lamentável! Começava a sentir dor de cabeça. Será preciso abandonar tudo? Voltar? Pensava ele. Não, ficarei até de manhã, decididamente. Por que ter vindo aqui? E não tenho com que voltar. Como fazer? Oh, que absurdo! Entretanto, sua dor de cabeça aumentava. Ficou imóvel e adormeceu insensivelmente, sentado como estava. Ao fim de 2 horas foi despertado por uma dor intolerável na cabeça. Suas têmporas latejavam. Levou muito tempo para voltar a si e dar-se conta do que se passava. Compreendeu por fim que era um começo de asfixia devido ao carvão e que teria podido morrer. O bêbado continuava a roncar. A vela consumira-se e estava a ponto de apagar-se. Mitya lançou um grito e precipitou-se cambaleante para a casa do guarda, que logo despertou. Sabendo do que se tratava, foi fazer o necessário, mas acolheu a coisa com uma fleuma surpreendente, o que causou assombro a Mitya. Mas ele está morto, e então, que fazer? Exclamou ele na sua exaltação. Abriram-se as portas e a janela, destapou-se a estufa. Mitya trouxe da entrada um balde de água com a qual molhou a cabeça, depois embebeu de água um trapo de pano que aplicou sobre a de Liagave. O guarda continuava a mostrar uma indiferença desdenhosa. Depois de ter aberto a janela, disse com um ar mal-humorado, está tudo bem assim, e voltou a deitar-se, deixando a Mitya uma lanterna acesa. Durante uma meia hora, cuidou Mitya do bêbado, renovando-a com pressa, resolvido a velar a noite inteira. Já sem forças, sentou-se para retomar fôlego. Seus olhos fecharam-se logo. Estirou-se inconscientemente sobre o banco e adormeceu com um sono de chumbo. Despertou muito tarde, cerca das 9 horas. O sol brilhava nas 2 janelas da isbá. O mujique de cabelos cacheados estava instalado diante de um samovar fervente e novo garrafão, mas de cuja metade já havia bebido. Mitya levantou-se sobressaltado e percebeu logo que o maldito mujique estava de novo embriagado, irremediavelmente embriagado. Observou-o 1 minuto, escancarando os olhos. O mujique olhava-o em silêncio, com um ar astuto e fleumático, e até mesmo com arrogância, pelo que creu Mitya. Lançou-se para ele. Permita, olhe, o guarda deve ter lhe dito quem sou. O tenente Dmitri Karamazov, filho do velho com quem anda o senhor em tratativas para um corte de madeira. Mentes, replicou o mujique num tom decidido. Minto como? Não conhece Fyodor Pavlovich? Não conheço nenhum Fyodor Pavlovich, declarou o mujique com a língua pastosa. Mas o senhor está negociando a madeira dele? Esperte-se, domine-se. Foi o padre Linsky quem me trouxe aqui. O senhor escreveu a Sansonov e este me disse que me dirigisse ao senhor. Mitya ofegava. Tu mentes, repetiu Liagave. Mitya sentia-se desfalecer. Por favor, não é brincadeira nenhuma. O senhor está embriagado, sem dúvida. Poderia, afinal, falar, compreender. Senão, sou eu que não compreendo nada disso. És tintureiro. Perdão, sou Karamazov, Dmitri Karamazov. Tenho uma proposta a fazer-lhe, uma proposta muito vantajosa, precisamente a propósito da madeira. O mujique acariciava a barba com um ar importante. Não, trabalhaste de empreitada e és um tratante. Asseguro-lhe que se engana, berrou Mitya, torcendo as mãos. O mujique continuava a acariciar a barba. De súbito piscou o olho com um ar astuto. Cita-me uma lei que permita cometer tratantadas, entendes? És um tratante, compreendes? Mitya recuou com um ar sombrio, teve a sensação de uma pancada na testa, como disse mais tarde. Foi de súbito com um raio de luz, compreendeu tudo.
Ficou estupidificado, perguntando a si mesmo como ele, um homem, no entanto sensato, pudera tomar a sério tal absurdo, meter-se em semelhante aventura, cuidar solícito daquele liagave, molhar-lhe a cabeça. Ora bem, este sujeito está bêbado e embebedar-se-á uma semana ainda. Que adianta esperar? E se Samsonov zombou de mim? E se ela... Meu Deus, que fiz eu? O Mujik olhava-o e ria. Em outras circunstâncias, Mitya, cheio de cólera, teria remetido contra aquele imbecil, mas agora sentia-se fraco como uma criança. Sem dizer uma palavra, pegou de cima do banco o seu sobretudo, vestiu-o, passou para outra peça. Não encontrou ninguém lá e deixou em cima da mesa 50 copequês pelo pernoite, pela vela e pelo incômodo. Ao sair da isbá, encontrou-se em plena floresta. Partiu ao acaso, não se lembrando mesmo qual a direção a tomar, se à direita ou à esquerda da isbá. Na véspera, na sua precipitação, não reparara no caminho. Não experimentava nenhum sentimento de vingança, nem mesmo para com Samsonov, e seguia maquinalmente o estreito caminho, a cabeça perdida e sem se inquietar a respeito da direção que tomava. A primeira criança que aparecesse tê-lo-ia derrubado, tão esgotado estava ele. Conseguiu, contudo, sair da floresta. Os campos ceifados e desnudos estendiam-se a perder de vista. Por toda a parte o desespero, a morte, repetia enquanto andava. Por felicidade, encontrou um velho comerciante que um carroceiro conduzia à estação de Volóvia. Levaram consigo Mitya, que lhes perguntara qual o caminho. Chegaram 3 horas depois. Em Volóvia, alugou cavalos a fim de seguir para a cidade e sentiu então que estava morto de fome. Enquanto atrelavam, prepararam-lhe um omelete. Devorou-a, bem como um grande naco de pão, salsichão, e bebeu 3 copinhos de vodka. Uma vez restaurado, retomou coragem e recuperou sua lucidez. Movimentava-se, apressava o carroceiro, ruminava novo plano infalível para arranjar naquele mesmo dia aquele maldito dinheiro. E dizer-se que o destino pode depender de 3.000 desgraçados rublos, exclamava desdenhosamente. Decidir-me-ei hoje. E não fosse o pensamento contínuo em Grushenka e a inquietação que experimentava por causa dela, poderia ter estado talvez completamente contente. Mas aquele pensamento traspassava-o a cada instante como um punhal. Por fim chegaram e Mitya correu à casa dela. 3. As Minas de Ouro. Era precisamente a visita de que Grushenka havia falado a Rakitin com tanto terror. Esperava então um correio e regozijava-se com a ausência de Mitya, ontem e hoje, esperando que ele não viesse, talvez, antes de sua partida, quando de súbito ele aparecera. Sabe-se o resto. Para despistá-lo, fizera-se ela acompanhar por ele à casa de Kuzma Samsonov, onde, dizia, tinha de ir fazer contas. Despedindo-se de Mitya, fizera-o prometer ir buscá-la à meia-noite. Ficara ele satisfeito com esse arranjo. Ela fica em casa de Kuzma, portanto não irá à casa de Fyodor Pavlovich, contanto que não esteja ela mentindo, acrescentou logo. Acreditava-a sincera. Seu ciúme consistia, longe da mulher amada, em imaginar toda espécie de traições, mas de volta para seu lado, transtornado, persuadido de sua desgraça, ao primeiro olhar lançado àquele doce rosto, uma revolução operava-se nele, esquecia suas suspeitas e tinha vergonha de seus ciúmes. Apressou-se em voltar para casa, tinha ainda tanto que fazer. Pelo menos estava com o coração mais leve. É preciso agora informar-me com Smirdiakov se nada aconteceu ontem à noite, se ela não foi à casa de Fyodor Pavlovich. De sorte que mesmo antes de estar em casa, o ciúme se insinuava de novo no seu coração inquieto. O ciúme. Otelo não é ciumento, é confiante, disse Pushkin. Esta observação atesta a profundeza de nosso grande poeta. Otelo sente-se transtornado porque perdeu seu ideal, mas não irá ocultar-se, espionar, escutar às portas. É confiante.
Pelo contrário, foi preciso pô-lo no caminho, excitá-lo com grande esforço, para que ele duvidasse da traição. Tal não é o verdadeiro ciumento. Não se pode imaginar a infâmia e a degradação a que um ciumento é capaz de acomodar-se, sem nenhum remorso. E não são sempre almas vis que assim agem. Pelo contrário, embora tendo sentimentos elevados, um amor puro e devotado, pode uma pessoa esconder-se debaixo de mesas, comprar tratantes, prestar-se à mais ignóbil espionagem. Otelo jamais teria podido resignar-se a uma traição, não perdoá-la, mas a ela resignar-se, se bem que tenha a doçura e inocência de uma criança. Bem diferente é o verdadeiro ciumento. Tem-se dificuldade em imaginar os compromissos e a indulgência de que alguns são capazes. Os ciumentos são os primeiros a perdoar, todas as mulheres sabem disso. Perdoariam, após uma cena terrível, bem entendido, uma traição quase flagrante, os abraços e beijos de que foram testemunhas, se fosse a derradeira vez, se seu rival desaparecesse, partisse para o fim do mundo, e eles mesmos partissem com a bem-amada para um lugar onde ela não tornaria a encontrar mais o outro. A reconciliação, naturalmente, não é senão de curta duração, porque na ausência de um rival, o ciumento inventaria um segundo. Ora, que vale tal amor, objeto de uma vigilância incessante? Mas um verdadeiro ciumento não o compreenderá nunca. Há, no entanto, entre eles pessoas de sentimentos elevados, e coisa de espantar, quando se acham eles à escuta num esconderijo, ao mesmo tempo que compreendem a vergonha de sua conduta, não experimentam no momento nenhum remorso. À vista de Grushenka, o ciúme de Mitya desaparecia, tornava-se confiante e nobre, desprezava a si mesmo pelos seus maus sentimentos. Isto significava somente que aquela mulher lhe inspirava um amor mais elevado do que ele o cria, um amor em que havia outra coisa além da sensualidade, da atração carnal de que falava ele a Alyosha. Mas assim que Grushenka partia, recomeçava Mitya a suspeitar nela todas as baixezas e perfídias da traição, sem experimentar nenhum remorso. Assim, pois, o ciúme atormentava-o mais uma vez. Em todo caso, o tempo urgia. Era preciso, em primeiro lugar, arranjar uma pequena soma. Os 9 rublos de ontem tinham-se ido quase todos na viagem, e todos sabem que sem dinheiro não se vai longe. Pensava nisso, na tieliega que o trazia, ao mesmo tempo que no novo plano. Possuía 2 excelentes pistolas que ainda não empenhara porque eram de estimação. No botequim à capital, travara conhecimento com um jovem funcionário e soubera que, celibatário e em muito boas condições financeiras, tinha ele paixão por armas. Comprava pistolas, revólveres, punhais, com os quais formava panóplias que exibia com vaidade, hábil no explicar o sistema de um revólver, como carregá-lo, atirar, etc. Sem hesitar, Mitya foi oferecer-lhe suas pistolas em penhor por 10 rublos. Encantado, o funcionário queria absolutamente comprá-las, mas Mitya não consentiu nisso. O outro deu-lhe 10 rublos, declarando que não cobraria juros. Despediram-se como bons amigos. Mitya apressava-se, dirigiu-se a seu pavilhão, por trás da casa de Fyodor Pavlovich, para chamar Smirdyakov. Mas desta maneira constatou-se de novo que 3 ou 4 horas antes de um certo acontecimento de que se tratará depois, Mitya estava sem dinheiro e empenhara um objeto de estimação, ao passo que 3 horas mais tarde se achava de posse de milhares de rublos. Mas não antecipemos. Em casa de Maria Kondratyevna, a vizinha de Fyodor Pavlovich, soube ele, consternado, da doença de Smirdyakov. Ouviu o relato da queda na adega, da crise que se seguiu, da chegada do doutor, da solicitude de Fyodor Pavlovich. Informaram-no também da partida de seu irmão Ivan para Moscou naquela manhã mesma. Deve ter passado antes de mim por Volovia, pensou, mas Smirdyakov preocupava-o intensamente. Que fazer agora? Quem velará para me informar? Interrogou avidamente aquelas mulheres para saber se elas nada tinham notado na véspera. Compreenderam elas muito bem o que queria ele saber e tranquilizaram-no. Tudo se passara normalmente.
Mitya refletiu. De certo era preciso vigiar também hoje, mas onde? Aqui ou à porta de Samsonov? Decidiu que seria nos 2 lugares, à sua vontade, e enquanto esperava, havia aquele novo plano seguro, concebido na estrada, e cuja execução não era possível diferir. Mitya resolveu consagrar 1 hora a isso. Dentro de 1 hora saberei tudo, e então, em primeiro lugar, em casa de Samsonov, informar-me se Grunchenka está lá. Depois de novo aqui até às 11 horas, e voltarei lá para reconduzi-la de volta. Correu à sua casa, e depois de ter se asseado, dirigiu-se à casa da senhora Koklakova. Ai, tal era o seu famoso plano. Resolvera pedir emprestados 3.000 rublos àquela senhora, persuadido de que ela não lhos recusaria. Não será caso de admiração, talvez, que nesse caso não haja ele ido em primeiro lugar à casa de alguém de seu mundo, em lugar de Samsonov, cuja mentalidade lhe era estranha e com o qual não sabia exprimir-se? Mas é que desde 1 mês quase rompera com ela, conhecia-a há pouco, aliás, e sabia que ela não podia tolerá-lo, porque era ele o noivo de Katarina Ivanovna. Teria ela querido que a moça o deixasse para casar-se com o querido Ivan Fyodorovich, tão instruído e que possuía tão belas maneiras. As de Mitya desagradavam-lhe fortemente. Zombava dela e dissera uma vez que aquela senhora era tão viva e desenvolta quanto pouco instruída. E pela manhã, na Tieliega, fora aquilo como um raio de luz. Se ela se opõe ao meu casamento com Katarina Ivanovna e sabia irreconciliável, por que me recusaria agora esses 3.000 rublos que me permitiriam abandonar Katia e partir definitivamente? Quando essas grandes damas muito cheias de si têm um capricho na cabeça, nada se poupam para atingir os seus fins. Ela é, aliás, tão rica, dizia a si mesmo Mitya. Quanto ao plano, era igual ao precedente, isto é, o abandono de seus direitos sobre Tchermatinia, não com um fim comercial, como no caso de Samsonov, e sem tentar aquela senhora, como o comerciante, com a possibilidade de um bom negócio, de um ganho de alguns milhares de rublos, mas simplesmente em garantia de sua dívida. Desenvolvendo essa nova ideia, Mitya entusiasmava-se, como acontecia sempre por ocasião de seus empreendimentos e de suas novas decisões. Todo projeto novo apaixonava-o. Não obstante, ao chegar ao patamar, sentiu um arrepio repentino. Naquele instante compreendeu, com uma precisão matemática, que estava ali sua derradeira esperança, que em caso de malogro não teria outro recurso senão estrangular alguém para roubá-lo. Eram 7h30 quando tocou a campainha. A princípio, tudo marchou a contento. Foi recebido imediatamente. Dir-se-ia que ela me espera, pensou Mitya. Assim que foi introduzido no salão, a dona da casa apareceu e declarou-lhe que o esperava. Não podia supor que o senhor viria, há de convir. No entanto, esperava-o. Admire meu instinto, Dmitri Fyodorovich. Contava com sua visita hoje. É verdadeiramente de admirar, minha senhora, disse Mitya, sentando-se canhestramente. Mas vim por causa de um negócio da mais alta importância, no que a mim se refere, e apresso-me. Eu sei, Dmitri Fyodorovich. Não se trata mais de pressentimento, de inclinação retrógrada pelos milagres. Ouviu falar do Starets Zosima? Era fatal. O senhor deveria vir depois de tudo o que se passou com Katarina Ivanovna. A realidade da vida, minha senhora, é isso. Mas permita-me que lhe explique. Precisamente, a realidade da vida, Dmitri Fyodorovich. Não há senão isso que vale aos meus olhos. Estou curada dos milagres. O senhor soube da morte do Starets Zosima? Não, senhora, não sabia de nada, respondeu Mitya, um tanto surpreso. Voltou-lhe a lembrança de Alyosha. Esta noite mesmo, imagine o senhor. Minha senhora, interrompeu Mitya, imagino somente que me encontro numa situação desesperada, e que se a senhora não vier em meu auxílio, tudo se desmoronará, eu em primeiro lugar. Perdoe-me a vulgaridade da expressão, a febre queima-me. Sim, sei que o senhor tem febre. Não pode ser de outra forma. Diga o que disser, sei-o de antemão.
Há muito tempo que me ocupo com seu destino, Dmitri Fyodorovich. Acompanho-o, estudo-o. Sou um médico experimentado, creia-o. Não o duvido, minha senhora. Em compensação, sou eu um doente experimentado, replicou Mitya, esforçando-se por ser amável. E tenho o pressentimento de que, se a senhora segue com tal interesse meu destino, não me deixará sucumbir. Mas permita-me, afinal, que lhe exponha o plano que me traz, e o que espero da senhora. Vim cá, minha senhora. De que servem essas explicações? Isto não tem importância. Não é o senhor o primeiro a quem eu iria em socorro, Dmitri Fyodorovich. Deve ter ouvido falar de minha sobrinha Bielmiezova. Seu marido estava perdido, afundava-se. Pois bem, aconselhei-o a criar cavalos e agora ele está próspero. O senhor entende de criação de cavalos, Dmitri Fyodorovich? Absolutamente, minha senhora, absolutamente, exclamou Mitya, que se levantou na sua impaciência. Suplico-lhe, senhora, que me ouça. Deixe-me falar 2 minutos somente para explicar-lhe meu projeto. Além do mais, tenho muita pressa, gritou Mitya, exaltado, compreendendo que ela ia falar mais ainda e na esperança de gritar mais forte do que ela. Vim desesperado para pedir-lhe emprestado 3.000 rublos contra um penhor seguro que oferece plena garantia. Deixe-me somente dizer-lhe... Depois, exclamou a senhora Koklakova, agitando a mão. Sei já tudo quanto o senhor me quer dizer. Pede-me 3.000 rublos, dar-lhe-ei bem mais. Salvá-lo-ei, Dmitri Fyodorovich, mas é preciso obedecer-me. Mitya sobressaltou-se. Senhora, teria tamanha bondade? Exclamou ele num tom emocionado. Meu Deus, a senhora salva um homem da morte, do suicídio, minha eterna gratidão. Dar-lhe-ei infinitamente mais de 3.000 rublos, repetiu a senhora Koklakova, que olhava, sorridente, o entusiasmo de Mitya. Mas não preciso de tanto. Tenho necessidade somente dessa fatal soma, 3.000 rublos. Ofereço-lhe uma garantia e lhe agradeço. Meu plano... Basta, Dmitri Fyodorovich. Está dito, está feito. Interrompeu-o a senhora Koklakova com a modéstia triunfante de uma benfeitora. Prometi salvá-lo e salvá-lo-ei, como a Bielmiezov. Que pensa o senhor das minas de ouro? As minas de ouro, senhora? Jamais pensei nisso. Mas eu penso, pelo senhor. Há 1 mês que o observo com este objetivo. Olhei-o muitas vezes quando o senhor passava, pensando, eis um homem enérgico, cujo lugar é nas minas. Eu mesmo estudei seu andar e persuadi-me de que o senhor descobriria filões. Pelo meu modo de andar, senhora? Por que não? Como? Nega que se possa conhecer o caráter pelo modo de andar, Dmitri Fyodorovich? As ciências naturais confirmam o fato. Sou realista. Desde hoje, após essa história no mosteiro que tanto me afetou, tornei-me totalmente realista e quero entregar-me a uma atividade prática. Estou curada do misticismo. Basta, como diz Turgenev. Mas, senhora, esses 3.000 rublos que me prometeu tão generosamente... Eles não lhe escaparão. É como se os tivesse em seu bolso. E não 3.000, mas 3 milhões em breve prazo. Eis minha ideia. O senhor descobrirá minas, ganhará milhões. Quando voltar, ter-se-á tornado um homem de ação capaz de nos guiar para o bem. Será preciso, pois, abandonar tudo aos judeus? O senhor construirá edifícios, fundará diversas empresas, socorrerá os pobres e eles o abençoarão. Estamos no século das estradas de ferro. O senhor será conhecido e notado no Ministério das Finanças, que se encontra em extrema penúria. A queda de nossa moeda fiduciária impede-me de dormir, Dmitri Fyodorovich. Conhecem-me mal a este respeito. Senhora, minha senhora, interrompeu de novo Dmitri, inquieto. Seguirei muito provavelmente seu sábio conselho. Irei, talvez, lá, às minas a que se refere. Voltarei para conversar com a senhora. Mas agora, esses 3.000 rublos que a senhora tão generosamente... Eles me libertariam, e se possível hoje, não tenho 1 hora a perder. Escute, Dmitri Fyodorovich, chega. Uma pergunta. Parte ou não para as minas de ouro? Responda-me categoricamente. Irei, minha senhora, depois. Irei aonde a senhora quiser, mas agora... Espere, então.
Dirigiu-se vivamente para uma magnífica escrivaninha e remexeu dentro das gavetas com precipitação. Os 3.000, pensou Mitya, crispado pela expectativa. E isto imediatamente, sem papel, sem formalidades. Que grandeza de alma! Que excelente mulher! Se somente falasse menos... Aqui está! Exclamou ela, radiante, voltando para Mitya. Eis o que eu procurava. Era um pequeno ícone de prata, com uma corrente, como os que se usam por vezes sob a roupa. Vem de Kiev, Dmitri Fyodorovich, disse a senhora Koklakova com respeito. Relíquias de Santa Bárbara, a grande mártir. Permita-me que eu mesma ponha este pequeno ícone em seu pescoço e o abençoe em véspera de uma vida nova. E tendo-lhe passado a corrente no pescoço, tratou de ajustá-la. Mitya, muito constrangido, inclinou-se e procurou ajudá-la. Por fim, o ícone ficou colocado como era preciso. Agora pode partir, disse ela, tornando a sentar-se, triunfante. Minha senhora, estou tão comovido e não sei como agradecer-lhe a sua solicitude, mas se soubesse a senhora como tenho pressa, essa soma que espero de sua generosidade... Oh, minha senhora, já que é tão boa, tão generosa... E Mitya teve uma inspiração. Permita-me que lhe revele, o que, aliás, a senhora já sabe. Amo uma pessoa. Traí Katia, Katarina Ivanovna, quero dizer. Tenho sido inumano, desonesto, mas amava outra, uma mulher a quem a senhora talvez despreze, porque está a par de tudo, mas que eu não posso abandonar, de modo que esses 3.000... Abandone tudo, Dmitri Fyodorovich, interrompeu em tom cortante a senhora Koklakova. Sobretudo as mulheres. Seu objetivo são as minas. Inútil levar mulheres para lá. Mais tarde, quando o senhor voltar rico e célebre, encontrará uma amiga de coração na mais alta sociedade. Será uma moça moderna, prudente e sem preconceitos. Nessa época, justamente, o feminismo ter-se-á desenvolvido e a nova mulher aparecerá. Minha senhora, não é isto, disse Dmitri Fyodorovich, juntando as mãos com ar suplicante. Mas sim, Dmitri Fyodorovich, é precisamente disto que o senhor necessita. É disto que está o senhor sedento sem o saber. Interesso-me bastante pelo feminismo. O desenvolvimento da mulher e até mesmo seu papel político no futuro mais próximo, eis meu ideal. Tenho uma filha, Dmitri Fyodorovich. Esquecem-se disto muitas vezes. Escrevi a respeito a Tchitchedrin. Este escritor abriu-me tais horizontes sobre a missão da mulher que lhe dirigi no ano passado estas 2 linhas. Aperto-o de encontro ao meu coração e beijo-o em nome da mulher moderna. Continue. E assinei. Uma mãe. Teria querido assinar uma mãe contemporânea, mas hesitei. Afinal de contas, limitei-me a uma mãe. É mais belo moralmente, Dmitri Fyodorovich. E a palavra contemporânea poderia ter lembrado o contemporâneo, lembrança amarga para ele em vista da censura atual. Meu Deus, que tem o senhor? Minha senhora, disse Mitya de pé, com as mãos juntas como um suplicante. A senhora vai fazer-me chorar. Se demora ainda o que tão generosamente... Chore, Dmitri Fyodorovich, chore. É um belo sentimento, no caminho que o espera. As lágrimas aliviam. Mais tarde, uma vez de volta da Sibéria, o senhor se rejubilará comigo. Mas permita, vociferou de súbito Mitya. Suplico-lhe pela derradeira vez. Diga-me se posso receber da senhora hoje a soma prometida. Se não, quando será preciso vir buscá-la? Que soma, Dmitri Fyodorovich? Mas os 3.000 rublos que a senhora me prometeu, que tão generosamente... 3.000 o quê? 3.000 rublos? Mas não os tenho, disse ela com alguma surpresa. Como? Ainda há pouco, a senhora disse que era como se eu os tivesse em meu bolso. Ah, não. O senhor compreendeu-me mal, Dmitri Fyodorovich. Falava das minas. Prometi-lhe bem mais de 3.000 rublos, lembro-me agora, mas tinha em vista unicamente as minas. Mas o dinheiro, os 3.000 rublos... Ah, o senhor contava com o dinheiro. Não o tenho no momento absolutamente, Dmitri Fyodorovich.
Estou mesmo em dificuldades com meu administrador e acabo de pedir emprestados a Miusov 500 rublos. Se os tivesse, aliás, não lhos daria. Em primeiro lugar, não empresto dinheiro a ninguém. Quem devedor tem, guerra lhe vem. Mas ao senhor, particularmente, teria recusado, mesmo gostando do senhor, mesmo para salvá-lo. Porque o senhor só precisa de uma coisa, das minas e das minas. Oh, que o diabo! Berrou Mitya, dando um violento murro sobre a mesa. Ai, ai! Exclamou a senhora Koklakova, aterrorizada, refugiando-se na outra extremidade do salão. Mitya cuspiu com desprezo e saiu rapidamente. Ia como um doido nas trevas, batendo no peito no mesmo lugar em que 2 dias antes, diante de Alyosha, por ocasião do derradeiro encontro deles na estrada. Por que batia ele justamente no mesmo lugar que significava esse gesto? Não tinha revelado ainda a ninguém aquele segredo, nem mesmo a Alyosha, um segredo que ocultava a desonra e mesmo sua perda e o suicídio, porque tal era sua resolução no caso em que não arranjasse os 3.000 rublos para restituir a Katarina Ivanovna e tirar de seu peito, daquele lugar, a desonra que carregava e que torturava sua consciência. Tudo isto será esclarecido mais adiante. Após a ruína de sua derradeira esperança, aquele homem tão robusto desmanchou-se de súbito em lágrimas como uma criança. Caminhava estupidificado, enxugando suas lágrimas com o punho, quando deu um encontrão em alguém. Uma mulher, que ele quase derrubara, lançou um grito agudo. Meu Deus, quase me matou! Preste atenção, vagabundo! Ah, é você? Gritou Mitya, examinando a velha no escuro. Era a criada de Kuzma Sansonov, que ele vira na véspera. E o senhor quem é, Batchuka? Proferiu a velha em outro tom. Não o estou reconhecendo. Não serve em casa de Kuzma Sansonov? Perfeitamente, mas não consigo reconhecê-lo. Diga-me, minha boa mulher, estará a Grafiena Alexandrovna em casa dele neste momento? Eu mesmo a levei para lá. Sim, Batchuka. Ela ficou um instante e partiu. Como partiu? Quando? Não ficou muito tempo. Divertiu Kuzma Kuzmich contando-lhe uma história, depois saiu. Mentes, maldita! Gritou Mitya. Ai, ai! Exclamou a velha. Mas Mitya havia desaparecido. Corria a bom correr para a casa onde morava Grunchenka. Havia ela partido, 1/4 de hora antes, para Mokroe. Fienia estava na cozinha com sua avó, a cozinheira Matriona, quando o capitão chegou. À sua vista, Fienia gritou com todas as suas forças. Estás gritando? Perguntou Mitya. Onde está ela? E sem esperar a resposta de Fienia, paralisada de medo, caiu a seus pés. Fienia, em nome de Cristo, nosso Salvador, dize-me onde ela está. Não sei de nada, caro Dmitri Fyodorovich, de nada, absolutamente. Ainda que o senhor me matasse agora mesmo, nada posso dizer. Mas o senhor a acompanhou. Ela voltou. Não, ela não voltou, juro-o por Deus. Mentes, urrou Mitya. Basta o teu terror para eu adivinhar onde ela está. Saiu correndo. Apavorada, Fienia felicitava a si mesma por se ter livrado tão facilmente, compreendendo que aquilo poderia ter dado em complicação se houvesse demorado mais. Ao sair, teve ele um gesto que causou espanto às 2 mulheres. Sobre a mesa havia um almofariz com um pilão de cobre. Mitya, que já havia aberto a porta, agarrou de passagem aquele pilão e meteu-o no seu bolso. Meu Deus, ele quer matar alguém, gemeu Fienia. 4. Nas trevas. Para onde corria ele? Pode-se imaginar. Onde poderá ela estar, se não em casa de Fyodor Pavlovich? Foi diretamente da casa de Sansonov para lá, está claro. Toda essa intriga salta aos olhos. As ideias se entrechocavam em sua cabeça. Não entrou no pátio de Maria Kondratyevna. É inútil dar alarma. Deve ela participar da conjura, bem como Smirdyakov. Estão todos comprados. Sua resolução estava tomada. Deu uma grande volta, transpôs o passadiço, foi sair em um beco lá atrás, deserto e desabitado, limitado de um lado pela sebe da horta vizinha,
do outro pela alta paliçada que cercava o jardim de Fyodor Pavlovitch. Escolheu para escalá-la precisamente o lugar por onde trepara, segundo a tradição Lisavieta Smirdiachaya. Se ela pôde passar por ali, pensou ele, por que não faria eu outro tanto? De um salto suspendeu-se a paliçada, içou-se e encontrou-se escarranchado no alto. Bem perto erguia-se o banheiro, mas via de seu lugar as janelas iluminadas da casa. É isto, há luz no quarto de dormir do velho, ela está lá! E saltou para o jardim. Muito embora soubesse que Gregório e talvez Smirdiakov estivessem doentes, que ninguém podia ouvi-lo, ficou imóvel instintivamente e prestou ouvidos. Por toda parte um silêncio de morte, uma calma absoluta, nem o menor sopro. Só se ouve o silêncio, voltou-lhe este verso à memória, contanto que não me hajam ouvido. Acho que não. Então pôs-se a caminhar pela relva a passos de lobo, de ouvido atento, evitando as árvores e as moitas. Lembrava-se de que havia sob as janelas espessos maciços de sabugueiro e de briônia. A porta que dava acesso ao jardim do lado esquerdo da fachada estava fechada, verificou ao passar. Por fim atingiu os maciços e ali se ocultou. Retinha a respiração. É preciso esperar. Se me ouviram, devem estar agora à escuta, contanto que não vá tossir ou espirrar. Esperou 2 minutos. Seu coração batia, por momentos quase sufocava. Estas palpitações não cessarão. Não posso mais esperar. Mantinha-se na sombra, por trás de uma moita meio iluminada. Uma briônia. Como suas bagas estão vermelhas, murmurou ele maquinalmente. A passos de lobo, aproximou-se da janela e ergueu-se nas pontas dos pés. O quarto de dormir de Fyodor Pavlovitch aparecia-lhe totalmente, pequena peça separada em 2 por biombos vermelhos, chineses, como os chamava seu proprietário. Grunschenka está ali atrás, pensou Mitya. Pôs-se a examinar Fyodor Pavlovitch vestido com um roupão de seda raiada, que Mitya nunca vira usado por ele, com um cordão que terminava em borlas. A gola dobrada deixava ver uma camisa elegante de fino pano de holanda, ornada de botões de ouro. Sua cabeça estava enrolada com o mesmo lenço vermelho com que o vira a Alyosha. Face bonito. Fyodor Pavlovitch conservava-se perto da janela, com ar pensativo. De súbito, voltou a cabeça, escutou, e não ouvindo nada, aproximou-se da mesa, serviu-se de um meio copo de conhaque que bebeu. Depois suspirou profundamente, fez uma pausa. Após isto, dirigiu-se com ar distraído para o espelho, ergueu um pouco o lenço para examinar as equimoses e escaras. Está só, muito provavelmente. O velho afastou-se do espelho e pôs-se diante da janela. Mitya recuou vivamente para a sombra. Ela está talvez por trás dos biombos, já dormindo. Fyodor Pavlovitch retirou-se da janela. É ela que ele espera. Não está, pois, aqui. Se não, por que olharia ele para a escuridão? É a impaciência que o devora. Mitya voltou a observar. O velho estava sentado diante da mesa, visivelmente triste. Por fim, apoiou o cotovelo na mesa, com a face encostada à mão direita. Mitya olhava avidamente. Sozinho, sozinho. Se ela estivesse aqui, estaria ele com outro ar. Coisa estranha. Experimentou de repente um despeito estranho pelo fato de não se encontrar ela ali. O que me aborrece não é sua ausência, mas não saber a que me ater. Explicava a si mesmo. Mais tarde lembrou-se Mitya de que seu espírito estava tão extraordinariamente lúcido e que se dava a ele conta dos mínimos detalhes. Mas a angústia provinda da incerteza crescia em seu coração. Está ela aqui, sim ou não? De súbito decidiu-se, estendeu o braço, bateu na janela. 2 pancadas levemente, depois 3 outras mais depressa. Sinal convencionado entre o velho e Smirdiakov para anunciar que Grunschenka tinha chegado. O velho estremeceu, ergueu a cabeça e correu para a janela. Mitya voltou para a sombra. Fyodor Pavlovitch abriu e inclinou-se. Grunschenka, és tu? Perguntou ele com voz trêmula. Onde estás, minha querida? Meu anjo, onde estás?
bastante emocionado, ofegava. Sozinho. Onde estás, então? Repetiu o velho com o busto debruçado para fora, a fim de olhar para todos os lados. Vem cá, preparei um presente para ti, vem vê-lo. O envelope com os 3.000 rublos. Mas onde estás, então? Estás na porta? Vou abrir. E Fyodor Pavlovitch arriscava-se a cair, olhando para a porta que dava para o jardim e escrutando as trevas. Ia certamente apressar-se em abrir a porta, sem esperar a resposta de Grushenka. Mitya não se moveu. A luz iluminava nitidamente o perfil detestado do velho, com seu pomo de Adão, seu nariz recurvado, seus lábios sorrindo em voluptuosa expectativa. Uma cólera furiosa ferveu de súbito no coração de Mitya. Eis o meu rival, o carrasco de minha vida. Era um acesso irresistível, o arrebatamento de que falara a Alyosha por ocasião de sua conversa no pavilhão em resposta à sua pergunta: como podes dizer que matarás teu pai? Não sei, dissera Mitya. Talvez matarei, talvez não. Temo não poder suportar seu rosto naquele momento. Odeio seu pomo de Adão, seu nariz, seus olhos, seu sorriso impudente. Causa-me asco. Eis o que temo. Não poderei conter-me. A aversão tornava-se intolerável. Mitya, fora de si, tirou de seu bolso o pilão de cobre. Deus me preservou naquele momento, dizia mais tarde Mitya. Naquele momento, com efeito, Gregório, sofrendo, despertou. Antes de deitar-se, tinha tomado o remédio de que Smirdiakov falara a Ivan Fyodorovitch. Depois de haver se esfregado, ajudado por sua mulher, com vodka misturada a uma infusão secreta muito forte, bebeu o resto da droga, enquanto Marfa Ignatievna recitava uma prece. Ela também bebeu, e não tendo o hábito, adormeceu com um sono de chumbo ao lado de seu marido. De repente, este despertou, refletiu um instante, e muito embora sentisse uma dor aguda nos rins, levantou-se e vestiu-se às pressas. Talvez se censurasse o dormir, estando a casa sem guarda num tempo tão perigoso. Smirdiakov, esgotado pela sua crise, jazia imóvel no quarto vizinho. Marfa Ignatievna não se movera. Está fatigada, pensou Gregório, depois de havê-la olhado, e saiu gemendo para o patamar. Quis somente lançar uma olhadela, não tendo forças para ir mais longe, tanto lhe doíam os rins e a perna direita. De súbito lembrou-se de que não havia fechado com chave a portinha do jardim. Era um homem meticuloso, escravo da ordem estabelecida e dos hábitos inveterados. Cocheando e com contorções de dor, desceu o patamar e dirigiu-se para o jardim. Com efeito, a porta estava escancarada. Entrou maquinalmente, acreditara avistar ou ouvir alguma coisa, mas olhando para a esquerda, notou a janela aberta, onde ninguém se via. Por que está aberta? Não se está mais no verão, pensou Gregório. No mesmo instante, bem à sua frente, a 40 passos, uma sombra se deslocava rapidamente, alguém corria no escuro. Meu Deus, murmurou ele, e esquecendo seu lumbago, pôs-se em perseguição do fugitivo. Tomou pelo caminho mais curto, conhecendo melhor o jardim que o outro. Este se dirigiu para o banheiro, contornou-o, lançou-se para o muro. Gregório não perdia de vista enquanto corria e atingiu a paliçada no momento em que Dmitri a escalava. Fora de si, Gregório lançou um grito, avançou e agarrou-o por uma perna. Seu pressentimento não o enganara. Reconheceu-o. Era mesmo ele, o execrável parricida. Parricida! Vociferou o velho, mas não disse mais nada e caiu como fulminado. Mitya saltou de novo para dentro do jardim e curvou-se sobre Gregório. Maquinalmente desembaraçou-se do pilão que caiu a 2 passos no caminho, bem em evidência. Gregório tinha a testa a sangrar. Mitya tateou-a, ansioso por saber se rebentara o crânio do velho ou se o havia apenas entontecido com o pilão. O sangue morno jorrava, inundando seus dedos trêmulos. Tirou de seu bolso o lenço imaculado que tomara para ir à casa da senhora Koklakova e aplicou-lhe na cabeça, esforçando-se estupidamente por estancar-lhe o sangue.
O lenço ficou logo embebido. Meu Deus, para que fiz isto? Como saber o que há? E que importa agora? O velho está liquidado. Se o matei, tanto pior para ele, proferiu em voz alta. Então escalou a paliçada, saltou para o beco e se pôs a correr, metendo no bolso de sua sobrecasaca o lenço ensanguentado que apertava na sua mão direita. Alguns passantes lembraram-se mais tarde de ter encontrado naquela noite um homem que corria a bom correr. Dirigiu-se de novo para a casa Morozova. Após a partida dele, Fienia precipitara-se para a casa do porteiro, Nazar Ivanovich, suplicando-lhe que não mais deixasse o capitão entrar, nem hoje nem amanhã. Posto ao corrente do que havia, o porteiro concordou, mas teve de subir à casa da proprietária, que o mandara chamar. Encarregou de substituí-lo seu sobrinho, um rapaz de 20 anos, recentemente chegado do campo, mas esqueceu-se de mencionar o capitão. O rapaz, que se lembrava das gorjetas dele, reconheceu-o e abriu-lhe a porta logo. Sorrindo, apressou-se em informá-lo solicitamente de que a Grafiena Alexandrovna não estava em casa. Onde está ela então, Prokhor? E Mitya parou. Há 2 horas que ela partiu para Mokroe com Timofey. Por quê? Não sei, para ir ter com um oficial que mandou um carro buscá-la. Mitya precipitou-se como um louco para dentro da casa. 5. Uma decisão súbita. Fienia achava-se na cozinha com sua avó, preparando-se para deitar-se. Fiando-se no porteiro, não tinham fechado a porta. Assim que entrou, Mitya agarrou Fienia pela garganta. Imediatamente. Diz-me com quem está ela em Mokroe, vociferou ele. As 2 mulheres lançaram um grito. Ai, vou dizer-lhe, ai, caro Dmitri Fyodorovich, dir-lhe-ei tudo, não ocultarei nada, gaguejou Fienia, apavorada. Ela foi ver um oficial. Que oficial? O mesmo, o que a abandonou há 5 anos. Dmitri largou Fienia. Estava mortalmente pálido e sem voz, mas via-se pelo seu olhar que compreendera tudo a meias palavras, adivinhara até o mínimo detalhe. A pobre Fienia, evidentemente, não podia dar-se conta disso. Permanecia sentada sobre a arca, toda trêmula, com os braços estendidos como para defender-se, sem um movimento. As pupilas dilatadas pelo pavor fixava Mitya, que estava com as mãos ensanguentadas. Em caminho, devia tê-las levado ao rosto para enxugar o suor, porque a testa estava manchada, bem como a face direita. Fienia estava a ponto de ter uma crise de nervos. A velha cozinheira olhava como uma louca, prestes a desmaiar. Dmitri sentou-se maquinalmente junto de Fienia. Seu pensamento vagava numa espécie de estupor. Mas tudo se explicava. Estava ele ao corrente, a própria Grunchenka lhe falara daquele oficial, bem como da carta recebida 1 mês antes, de modo que desde 1 mês aquela intriga se desenrolava, sem que o soubesse, até a chegada desse novo pretendente, e não pensara nele. Como podia ser isso? Esta pergunta erguia-se diante dele como um monstro e gelava-o de pavor. De súbito falou docemente a Fienia, num tom caricioso, esquecendo-se de que acabava de aterrorizá-la e tratá-la mal. Pôs-se a interrogá-la com uma precisão surpreendente no estado em que se encontrava. Se bem que Fienia olhasse com estupor suas mãos ensanguentadas, respondeu com solicitude a cada uma de suas perguntas. Pouco a pouco passou mesmo ela a sentir prazer em expor-lhe todos os detalhes, não para entristecê-lo, mas como se quisesse de todo o coração prestar-lhe serviço. Contou-lhe a visita de Rakitin e Alyosha, enquanto ela estava de vigia. As palavras de despedida que sua patroa lhe mandara por Alyosha, a ele, Mitya, que devia lembrar-se sempre de que ela o amara por uma pequena hora. Mitya sorriu e suas faces enrubesceram-se. Fienia, em quem o medo dera lugar à curiosidade, arriscou-se a dizer-lhe: O senhor tem sangue nas mãos, Dmitri Fyodorovich? Sim, disse ele, olhando-as distraidamente. Reinou prolongado silêncio. Seu terror de ainda há pouco passara. Uma resolução inflexível possuía-o. Levantou-se com um ar pensativo. Barin, que lhe aconteceu? Perguntou Fienia,
apontando-lhe para as mãos. Falava com comiseração, como a pessoa mais próxima dele no seu pesar. É sangue, Fiênia, sangue humano. Meu Deus, por que tê-lo derramado? Há uma barreira, olhava a moça como se lhe propusesse um enigma. Uma barreira alta e de aspecto formidável, mas amanhã, ao nascer do sol, Mitya a transporá. Tu não compreendes, Fiênia, de que barreira se trata, não importa. Amanhã saberás tudo. Agora, adeus. Não serei um obstáculo, saberei retirar-me. Vive, minha adorada. Tu me amaste uma hora, lembra-te sempre de Mitya Karamazov. Saiu bruscamente, deixando Fiênia quase mais aterrorizada que havia pouco, quando se lançara ele contra ela. 10 minutos depois, apresentou-se em casa de Piotr